Já começou? Não. Ainda não? Ainda não? Agora sim! Estamos Vamos ao em um vivo? ok. Estamos no ok. Estamos ao vivo? Estamos no 2 ok. Estamos ok? Estamos ok? Ainda não. Tá carregando? Ok. Agora estamos ok. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Nix. Hoje com essas beldades. Tá, o Thiago. Temos essa beldade de sempre, Thiago Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para todos vocês que estão acompanhando essa live, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo no Spotify, sejam bem-vindos. O Boleta começou ali com beldades, né? O Boleta, eu acho que o quesito para ele convidar as pessoas é beleza, não é talento, porque ele sempre fala que as pessoas são bonitas. Não é não, mas senão, hoje... senão o Murilo não tava aqui, gente. Hoje existe um adulto no nosso canal. E hoje estamos com essas pessoas, hoje a gente vai ter um papo extraordinário. Hoje nós vamos ter uma aula de história, aula de história brincadeira, mas sim, né? Vamos ter uma aula de história, sim. Vamos ter humor, história. Hoje vai estar sensacional com a presença aí do Jefferson Todor. Seja bem-vindo, Jefferson. Eu. E do Murilo Costa. Rapaziada, tranquilo, estamos aí. O Murilo Costa, eu vou dar um spoiler aqui pra você que não tava vendo antes e pra você que não vai ver em nenhum momento, né, porque está ouvindo isso no Spotify. O Murilo, ele tava tomando uma surra da câmera dele. Mas agora tá tudo ok, Murilo, agora tá perfeito, tá focado no teu rosto, tá Agora perfeito. tá ok, agora tá ok. Eu panorâmico. Boa noite, a galera já tá chegando ali, a Cami e a Kira já está conosco. Boa noite, Camila, tudo bem? Bob Louco, YouTube, oi pra você também, olá, galera conectando aí com a gente. Olá e aí, pra vocês. como tá esse isolamento social pra vocês dois, Jefferson, Todor e Murilo Costa? O que mudou na vida de vocês? Cara, pra mim, praticamente nada, porque eu já tava 8 meses cuidando da minha mãe, praticamente em isolamento social, que ela tava pronta aí para uma operação, ela fez a operação, deu tudo certinho e tal. Porém, entretanto, todavia, eu acho que o Murilo caiu porque ele está de lado ali na minha imagem. Ele desmaiou! O Murilo, eu nunca vi o Murilo tão magro, cara. Calma aí. Tô catando aqui a live. Eu sei o que aconteceu, mas ele está de lado. Você tem que virar. Bom, gente, Murilo. lembra que eu comecei falando que ele estava tomando uma surra da câmera? Me parece que ele ainda está. Ele continua. Saí da página do Skype pra vir no YouTube pra compartilhar no Face. Olá, Então, mas você tem que cara, travar a câmera. O Murilo ficou slim, cara. Olha lá como ele tá slim. E agora ele tá em pé. Vira sua câmera aí, Murilo, de novo. Ai, meu Deus. Calma aí. Estamos ao vivo. Enquanto, eu já peço até desculpa que eu tô olhando pro lado, porque eu tô compartilhando em todas as minhas redes sociais aqui, que eu tenho umas 40 redes sociais aqui, um monte de fake. Caraca, você tem um monte de fake, cara, pra disparar fake news? Exatamente. Até apareceu no Palácio do Planalto aqui. A live. E aí, conseguiu, Murilo? Arrumou aí, Murilão? Tudo certo? Machucou, Murilo? Não, o Murilo ainda tá de ladinho. Agora só tá aparecendo a testa dele. Você ainda... Murilo, você tá com o celular assim. 2-0 pra câmera. Murilo, você tá com o celular 2-0 assim. pra câmera do Murilo. Destrava ele e faz assim com ele. Peraí que eu não tô vendo, eu tô ouvindo você. Putz, ele ajudou muito. Você tá com o celular em pezinho. Tá, mas enquanto o Murilo vai arrumando aí, vamos lá, Jeff. Ô, tia, aproveita e já vai puxando. Puxa já. Tia, já puxa umas notícias. Então, a semana que eu comecei pra valer a minha questão de vou retornar geral em todos os trabalhos, ele voltou. foi a última semana relacionada a isso, né? Então, daí eu voltei à minha quarentena. Mas estamos tranquilos, graças a Deus estamos tranquilos aí. Que ótimo. E você, Murilo? Desculpa, Jeff. Última vez que eu paro de olhar pra câmera, porque eu tô olhando pro computador aqui, que está nessa direção, aí eu vamos só aí. Faça o que você tem que fazer aí. Eu já compartilhei, agora já voltou ao normal. Já tá bonito? É difícil, Tá.
Então, gente, hoje, né, será esse papinho gostoso. Tá tudo funcionando bem por enquanto, parece pelo menos. E aí, tio, como é que foi para você essa semaninha? Passou bem? Pera, semana passada. É, que a gente não conversou de lá pra cá, tipo, tá Não, tudo bem, verdade, tá tranquilo. eu tô tão corrido com o trabalho, com a redação que... Mas foi bem, passei bem, trabalhando bastante, digitando bastante, traduzindo bastante. Foi bem, tô tranquilo. E realmente não nos falamos, né? A gente se fala todo dia. Essa semana a gente passou, não conseguimos devido à minha correria. Mas tô tudo bem, tá tranquilo. E você? Cara, eu tô legal, eu só tô com um frio da pomba. Gente, vocês estão em Curitiba, como é que tá esse frio pra vocês? Eu odeio frio, cara. Cara, se pra vocês que tem gordura corporal tá difícil, imagine pra mim que não tenho gordura corporal. O frio que eu não tô sentindo. Isso foi só pra jogar na nossa cara que a gente é gordo. Entendi o recado. Obrigado. Não, entendi. Não foi nesse quesito, não foi assim. Tá frio demais mesmo. Ontem, gente, eu precisei de uma bolsa térmica pra poder trabalhar, porque eu não tava conseguindo ficar na frente do computador. Eu não estava conseguindo trabalhar, cara. Minhas mãos geladas, pé gelado, o corpo inteiro gelado. Precisei de uma bolsa térmica pra ficar confortável e conseguir digitar, que minha mão tava empedrando. Nossa. Entendi. E como é que tá pra você agora, ô Jefferson? Porque o Jefferson emagreceu e ele me usa como base. Porque quando ele começou a emagrecer, ele tava do meu tamanho, não tanto como eu tô hoje. Aí ele tem as fotos pra provar. E aí ele, olha, eu tô assim, aí eu fui me diminuindo. E aí foi bem a época que a gente fazia show direto junto. Aí, ó, o Fred continuou, eu emagreci. O Fred engordou, eu emagreci. O Fred se fudeu aqui, eu tô bonito. Não, eu ainda tô um pouco mais magro, mas eu consegui engordar 15 quilos, que eu falei, não, tem que engordar pra ver uns efeitos loucos aí. Aí engordei, vi esses efeitos loucos, e aí, cara, na quarentena é muito ruim pra isso. Porque daí a esposa é professora, daí eu fico em casa, ela fica no Classroom, eu fico escrevendo, e aí acabo eu fazendo a comida, então é complicado. Que daí acabou a questão de tentar emagrecer de novo, mas vamos tentando, vida que segue aí, vamos ver o que Pera aí, com o que você mencionou, quer dizer que a sua comida, ela é mais, sei lá, ela engorda mais do que a tua esposa? Que a dela você tava slim, tava fitness, agora você cozinhando, você tá engordando? Não é essa a questão, é que daí tem a questão da minha mãe em casa, eu em casa, todo mundo. E aí todo dia eu vou inventar de fazer alguma coisinha, entende? Então não é que ou ela cozinhava ou eu cozinhava, não, sempre eu cozinhei, mas só que agora eu tô cozinha de manhã, cozinha meio-dia, cozinha à noite. Aí ela fala, como assim cozinha de manhã? Ah, de manhã levanta, vamos fazer uma farofa com ovo, beleza, carboidrato. Ah, porque tá frio. Aí meio-dia, um arrozinho, um feijãozinho e tal, beleza. E de noite? Ah, vamos comer, de repente, uma polenta, não sei. Vamos comer um pouquinho de polenta. Aí quando você vai ver, você comeu carboidrato 3 vezes no dia e se lascou, então. Exato, e se lascou. Cara, e falando ainda, você falando todo esse seu cardápio, o Bola sempre menciona uma coisa muito legal que a gente vai conversar aqui hoje sobre alimentação, né? Essa parte histórica, alimentação dentro de guerras. E o Bola comenta uma coisa bem legal, então hoje o papo vai ser interessantíssimo, galera. Hoje nós vamos... Tudo que eu sei, eu aprendi com ele, então eu não tenho nada pra falar. Eu só tenho que escutar. Hoje nessa live não vamos falar de coisas bélicas nem de explosão, nós vamos falar da gastronomia da guerra. Olha só. Mas antes da gente entrar nessas, pega umas 2 notícias pra gente ir aí, porque se a gente entrar nessa, a gente não sai. Sim. Cara, hoje teve umas notícias legais. Teve notícia boa? Tô precisando! Lembrando que ontem foi dia do quê? Dia da sua toalhinha. Dia da toalha, dia 25 de maio, o dia mais nerd do ano. Dia 25 de maio comemora-se o Dia da Toalha. Por conta o Dia da Toalha. Sim, é uma homenagem. É uma homenagem ao Douglas Adams, escritor do Guia do Mochileiro da Galáxia. Um livro fantástico que todos vocês devem ler. O livro teve adaptação para o cinema em 2005. Não foi feliz. Vale a pena ver o filme também, vale a pena ver, mas claro, leia o livro. Então, dia 25 de maio é o dia da toalha, é o dia do orgulho nerd e o dia do lançamento de Star Wars. O primeiro Star Wars, A New Hope, foi 25 de maio de 1977.
Então, Viu? ontem foi um dia pra todo nerd comemorar mesmo, né? Trecho que estamos em quarentena, não pude encontrar ninguém, não pude ir com a minha toalha, né, pra rua tomar um café. Em compensação, quem quiser dar uma olhada nesse Instagram, ele tirou uma foto pelado, nu com a mão no bolso, com a toalha de rosto, cobrindo o que não deve. Olha, todos os anos, há muitos anos já que eu comemoro o Dia do Orgulho Nerd, eu sempre fiz as minhas fotos muito no estereótipo de nerd dos anos 80 e 90. Dessa vez eu resolvi fazer um estereótipo do nerd de 2000, cara. Não, o nerd tatuado quase pelado, né? Esse fui eu. Tá muita gente nerd querendo. 2000. O que é um nerd de 2000? Seria o nerd do novo milênio. Não, aqui... É porque assim, é um nerd que quebrou esse estereótipo. Porque o que acontece? Eu achei que era o nerd que mandava nudes. Não, também não. Exatamente. É o nerd que arranjou a namorada. O nerd dos anos 2000, cara, é um nerd que socializa, é um nerd que transa, é um nerd que bebe, é nerd que dá rolê. Alguns. É isso. Então é um novo nerd, não é introspectivo, mas continua sendo nerd, porque ele continua sabendo muito bem dos assuntos que lhe interessam. Ele pode dar aula dos assuntos que lhe interessam, entende tudo de cultura pop. E agora socializa também. Cara, os nerds são os melhores, cara. Os nerds do mundo. Ó, essa live só tá acontecendo aqui por causa de nerds. Se não fosse um nerd inventar celular, conexão de internet, a porra toda, a gente não tava aqui hoje. Tava fazendo 12 nossos avós faziam. Eu tava pensando um negócio aqui meio louco, cara. Quando você falou assim, não, nerd, ele agora ele transa. Daí eu pensei assim naquele sexo virtual. Não, esse continua. The Sims tá fazendo ainda mais isso. agora na quarentena. Esse é o que eu tenho feito. Aí eu imaginei você pedir um iFood. Nerd sai passear, daí vê um nerd com Uber, assim. Tudo. Então, mas a gente usa toda a tecnologia mesmo pra se divertir. O que foi, Murilão, que você ia falar? Pokémon GO dentro do Uber, esse é o nerd que passeia. Olha os estereótipos de vocês, todo aí valentões com os nerds Você ainda. falou que fazia fotos dos nerds dos anos 80 e anos 90, porque você fazia uma foto levando uma surra na escola, né? Uma foto desse tipo. Olha esse Murilo valentão, cara! Eu não tô acreditando. Não, seu Murilo, você era valentão no colégio? Não, eu era com quem era valentão, entendeu? Você era defensor dos frascos de comprimido. Porque hoje em dia o pessoal, não tô falando que, né, não é certo, né, mas hoje em dia bullying, o pessoal vai lá, chama diretora, coisa do tipo. Na minha época você resolvia no braço, né, o bullying, né, gordo, caralho. Gordo, pá, entendi. Acabava com bullying, entendeu? Hoje já é mais diferente, né. Aí era eu tenho tatuagem do Star Wars também, tava conversando com o Bola, tem uma do Star Wars, do Highlander, né. Puta, Highlander, que demais, cara, uau. Assistia com meu avô. Né? Clássico. Então, pra você ver. Thiago, eu já disse e repito. O seu avô é uma ótima influência pra você. Cara, foi, né? Foi uma ótima influência. Foi maravilhoso, cara. Meu avô realmente foi maravilhoso. Cara, meu avô da minha família foi o único da cultura pop. Olha só, ainda bem que ele te apresentou, já imaginou? Ainda bem, né? Mas vamos lá, galera. Vamos para as notícias pra gente ir pro que interessa, que é falar da vida dos nossos convidados. Vamos fofocar sobre nossos convidados. Tem um monte de revelações. Oi? Thiago, eu tô com uma dúvida. O que era um pop na época do seu avô? O que era um pop? A cultura pop continua, não mudou nada que é a cultura pop. Não muda nada. É o nerd. A cultura pop é a parte que o nerd vai atrás. Cara, essa parte de Star Wars, cinema, música, videogame, livro, ela tudo isso e tem seus clássicos. Entendi. Então não mudou. Que ele chegou aqui, olha filho, minigame aqui, ó, dá uma olhadinha. 1001 jogos. Cara, a única coisa que não foi meu avô que me apresentou foi o filho dele, né, o pai dos meus irmãos, foi o videogame. Meu avô não me apresentou videogame não, e pra minha avó o videogame estragava a TV. Por isso que meu avô não tinha videogame, que era pra não arrumar treta. Oi. E era coisa do diabo também. Era coisa... É verdade, né? Era coisa do... Cara, sabe o que era mais foda? Eu, criança, tentando explicar pra minha avó que o videogame era o mesmo sistema do videocassete.
Cara, mas a véia não botava fé de jeito nenhum, cara. Não. Fala, vó, como é diferente. É a mesma jogada de imagem, vó. Ela não é. Não pode ser. O demônio mora aí. O demônio mora aí, exato. Mas vamos lá, vou puxar 3 materinhas aqui. Galera, essas matérias elas estão no Tomo, www.tomo.com.br. Acompanhe lá. O Tomo é um portal de notícias que tem... a gente está dominando o Sul aqui, estou bem contente com os números, então acompanha lá e fique por dentro de tudo da cultura pop. Os filmes, séries e músicas que vocês amam estão lá no portal Tomo, tomo.com.br. Fica atualizado, assim, o tempo inteiro ele está atualizado. O que tiver acontecendo no mundo da TV, do cinema e da música, tá lá no Portal Tomo em tempo real para vocês. Então acompanhem lá e sigam no Instagram, Portal Tomo. Então vamos lá, notícia legal hoje, cara. O Chris Evans, ele disse que o papel do Capitão América foi a melhor decisão que ele já tomou na vida dele. Depois de 9 filmes como Capitão América, Chris Evans relembrou o início de sua jornada em uma live. E ele relutou muito. No começo ele tinha medo, porque o contrato era muito extenso. Cara, foram 9 filmes. Então pensa, pra autor, ele falou, cara, e se não fizer sucesso, eu vou ficar preso nesse contrato. E aí ele fala, foi a melhor decisão que eu já fiz. Eu devo isso ao Kevin Feige, por ter sido persistente e ter me ajudado a evitar um erro enorme. Para ser honesto, tudo que eu temia nunca se realizou. Eu me apaixonei pelo Steve Rogers. Muito rapidamente. Todo mundo se apaixonou pelo Steve Rogers, né? Por coisas diferentes. Alguns porque ele foi um Capitão América foda, alguns porque ele é um gostosão, bonito. Todo mundo se apaixonou por ele. Qual de alguma forma. Thiago? Qual foi a sua? Oi? A minha foi porque ele é um gostosão bonito e muito talentoso. Então, assim, pra mim o Steve Rogers foi, pra mim é o principal dos Vingadores ali, né? Principalmente por ser o super-herói favorito do meu pai. Né? Que, tipo, naquela época que tinha muito quadrinho do Capitão América, antigamente. Era o Tex. O quê? Tex, você falou? Quadrinho Tex? Tex, isso. Eu tava falando Tex-Mex, ele mudou de assunto, só porque é seu pai, velho, ele achou que é Tex-Mex. Senhor. Aí. Tá dando pra ouvir aí? Tá meio ruim o meu microfone. Cara, tá muito estranho teu microfone. Tá muito estranho. Tá, né? Vou tirar um. Então, meu Deus, vai mexer na câmera. Não. Nossa, agora não dá pra ouvir nada de você. Fala de novo. Melhorou? E aí, como tá? Nossa senhora. Beleza, tá dando um pouquinho de eco, mas você pode falar um pouquinho mais baixo, mas tá bom. Cara, eu sou muito... Depois que eu fui realmente conhecer a parte da Marvel, o Capitão América é meu super-herói favorito e eu sou Team Capitão América na Guerra Civil. Sou Team Capitão América também, cara. Sou muito Team Capitão América. Ah, cara... Não dá, né? Não dá. Ele persuadiu o Homem-Aranha, cara. Não dá pra ficar do lado do Homem-Aranha, do Homem de Ferro. Não dá. Ele persuadiu o Homem-Aranha. Ele só porque era criança, ele foi lá e convenceu o Homem-Aranha. Peter Parker, sim. Minha próxima mensagem é propriamente não propriamente do Peter Parker, mas é do Homem-Aranha. É por conta do Homem-Aranha. Na hora de ele morrer e salvar o mundo, aí você não... Enfim. Aí fica velho... O tempo vira um cagão, aí o outro morre pra salvar o mundo. Mas tudo bem. Isso aí. Né? Mas aí, cara, roteiros. A próxima, cara, é pra... Murilo, você tem filho? Não, ainda não. Não, só o Bola. Só eu tô nessa. Cara, a gente tem que tomar um cuidado, cara. Ser pai não é fácil, né, Boleta? Não é nada fácil, ter que educar. A mente da criança é uma coisa muito... foda. É um mundo muito aberto pra ser explorado, né? E aí, como o cinema influencia na vida de uma criança, né? Cara, na Colômbia, 3 irmãos, cara, um de 8, um de 10 e um de 12, encontraram uma aranha venenosa e propositalmente colocaram a mão, mexeram nessa aranha pra ser picados, porque elas queriam se tornar o Homem-Aranha. Então, as crianças, cara, os 3 irmãos na Colômbia, 8, 10 e 12 anos, a intenção ao achar a aranha foi se tornar o Homem-Aranha.
Tá aqui, ó. Segundo o chefe de epidemiologia do Ministério da Saúde da Bolívia, Virgílio Pietro, os 3 irmãos com idade de 8, 10 e 12 anos saíram para cuidar de cabras quando viram uma pequena aranha preta, mais tarde identificada como uma viúva negra. Nossa. Os irmãos concordaram em deixar que a criatura os picasse. Para conferir o resultado, seria como Peter Parker. Para conferir se o resultado seria como do Peter Parker. Não foi. Mano. Não foi. Essas crianças ficaram internadas. Tadinha, né, cara? Cara, viu? Os 3 irmãos ficaram internados, todas, mas mano. agora estão bem já. Já voltaram pra casa e tá tudo bem. Nossa. Então, cara, olha esse- isso. Esses pais são tão irresponsáveis, cara, porque se eu tivesse filho e fosse colombiano, o herói deles ia ser o Pablo Escobar. Não ia ser o. Nossa. Meu Deus Tá. do céu. O Murilo veio pra fazer piada leve hoje. Então, Esse é fazer piada leve mesmo, né? tá salvando também. Do jeito Thiago, dele. você sabe, Thiago, teve o mesmo caso, igualzinho, cara. Lá vem a hora que o Fred adora. Teve um caso igualzinho a esse, cara, em Portugal. Ah, Só que ele não era ele era do time Homem de Ferro. Eles viram Biotônico Fontoura e ficaram Para pois, o ser o homem de ferro. Puta que lá merda, cara! Cara, confesso que você me pegou de surpresa nessa, porque eu jurava que ia ser, tipo, o mesmo caso. Eu aqui todo sério, eu já ia, tipo, como jornalista, já ia... Nossa, mas em que data isso? Não. mano, Aí me vem maravilhoso. Foi muito bom. Foi e muito como é bom. que eu não gosto disso, mano? A gente... Eu não sei se o senhor lembra, nós indo pra Irati com um carinha Lembro. chamado Lucas Alves e Paulinho Segueta, fazendo Lembro. piada daqui lá e de volta. Uhum. Como que eu não gosto dessas piadas? E o Lucas... e o Lucas com a cara de... É mesmo? Não sabia dessa. Eu não... Ai, Não, mas isso em toda live a gente fala, e pra mim a melhor foi o momento em que Lucas Alves ele fala assim, não, mas eu acho que Niso, o Mazeu e o Niso Neto, por serem filho do Chico Anísio, daí o Paulinho Segueta, que era um garoto cego, fala assim, não, mas é sério que eles são irmãos dele? Porra, você não vê você nunca viu a o cara rosto do pai? dele parecido? Nossa! Aí o Segueta Ele olhou pra ele nunca puto. vi. Mano, o Segueta puto. Eu sou cego, idiota. Mano, foi genial, cara. Quando que o Mas seguinte ele não tava. ficou bravo mesmo? O Segueta Não, era ficou zoeira, puto. né? Não, o Segueta ficou puto. Ficou bravo. Nossa, mano. Cara, mas bravo. um cara que é do humor, que não enxerga, eu achei que esses caras levavam tudo referente à visão com humor, cara. Sim, só que é que assim, se você faz na piada, fala assim, ó a cara de um do outro lá, ele vai levar na boa. Mas se você fala Piada é uma- sério... Não, mano, não dava não, foi de burrice mesmo. Foi Ah, muito... não. Ai, cara, foi muito bom. E nesse mesmo dia eles entraram num banheiro, daí o eleito da vez foi Na o pizzaria. Lucas para levar o Paulinho pelo braço até o banheiro. Aí quando estão entrando, o senhor viu que era um cego, um senhor de idade, e pergunta para ele, fala, ah, que legal, é seu amigo? Daí ele, sim, é meu companheiro. E nesse mesmo banheiro, Banheiro. o Lucas ficou... Você lembra que o Lucas ficou desesperado com o Segueta, que ele colocou o Segueta lá. E aí ele falou que ele ficou se mexendo no banheiro o tempo todo, fora da cabine, ficou se mexendo na cabine, pra luz não apagar, pro Segueta não ficar no escuro. Que beleza. Nossa, que beleza, né? Muito bem, muito Cara, bem. isso Tem é que ajudar sério. o amigo a enxergar tudo, né? Cara, mas será que rola um esquecimento, cara? Eu nunca tive um amigo que tivesse deficiência visual. Será que rola de você esquecer, cara, por algum momento? É igual aquela parada assim, que você vai entrar num cômodo, alguém deixa a luz acesa pra você e você entra apagando? Será que é essa percepção que a gente tem? Tipo, é automático? A gente quer fazer algo pra nós e acaba fazendo pra eles? Tipo, se colocando num lugar? Também. Eu no banheiro uma vez acendi a luz pra ele também. Olha, isso era corriqueiro, todo mundo fazia, cara. É muito normal esquecer mesmo, né? É muito normal, que bacana. Boleta, tem mais coisa ali, galera, mas vamos fazer assim, ó. Todas as matérias, acessem lá, tomo.com.br, leiam minhas matérias lá, fiquem atualizados sobre tudo da cultura pop.
E vamos conversar aqui com esses dois agora, mano. Já começou uma história maravilhosa aqui, já gostei. Vamos dar sequência nisso. E sigam lá, galera, Portal Tomo no Instagram. Mano, eu queria conversar já com vocês. Instagram. Quando que vocês resolveram virar humorista? Você falou, não sirvo pra mais nada, vou fazer isso. Como é que foi pra você, Jeff? Pra mim, cara, quando faltou grana em São Paulo, na verdade. Você morava em São Paulo? Aí faltou grana em São Paulo. Aí eu pensei assim, eu falei, caramba, sempre iam uns malucos num colégio lá e falavam umas histórias loucas. Como minha família é de judeus e morreram na Segunda Guerra, eu vou apresentar num colégio. Eu fui para apresentar no colégio e a galera ria. E eu contando a história séria, porque na minha percepção eu estava contando algo sério. Só que a forma que eu contava... falando sobre o Holocausto e a galera achava engraçado? Não, mas é genial. Só que é genial. Cara, quem não viu o show do Jefferson, por favor, é genial. É genial. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a ficar bravo e até que alguém me explicou, olha, você faz uma coisa chamada stand-up. Agora pense que foi falado isso em 98. Não tem YouTube, não tem nada do que você imagine. Eu nunca tinha ouvido falar, porque pra mim eu fazia monólogo. Em Curitiba, na verdade, no Brasil, estava sendo recém-apresentado porque é um gênero que estava sendo conhecido vindo de fora, né, dos Estados Unidos. Era pouquíssima gente que sabia realmente que era stand-up e a diferença de monólogo, que o que você faz realmente é stand-up. E, pô, também não tinha textos no YouTube de americanos para ele pegar e só traduzir para português para ajudar a fazer também, sabe? Não tinha nem internet direito, mano. 98. Não tinha nada. Não tinha nada. Aí o que eu fiz? Aí eu pensei, bom, agora eu vou estudar mais sobre isso. E aí era 1 ou 2 vezes no ano, não tinha replay, você tinha que assistir na HBO os especiais da HBO, ou com George Carlin, ou com Jerry Seinfeld. Aí eu assisti 1 ou 2 vezes, achei aquilo fantástico, falei, vou escrever todos os meus textos dessa maneira. E pronto, aí fui. E em colégios é muito engraçado. O Murilo, encontrei em colégio, outros humoristas também me assistiram. Então tem várias pessoas que foram influenciadas com esse gênero. Thiago Souza, outros caras assim que foram influenciados com esse gênero. Justamente por esse trabalho. Entende? Então, talvez você lembre, Fred, um garoto chamado Will Rocha, que ia lá na antiga Sancheria República. Josué Rosa. Uma galerinha das antigas. Entendeu? Qual o último nome? Oi? Qual o último nome? Falou. Finado Josué. Não, o Josué. O Will, quem mais? Você falou mais um, não? Os dois eu conheço. Não, eu falei assim, eu não entendi o que o Murilo falou. Entendi. Porque eu achei que tinha falado um. Cara, mas... se você for ver bem, eu sou da época um pouco depois do Will, junto com o Josué. Eu dividi palco com esses caras tudo. Bacana. Eu dividi com o Josué também. O Josué vai e volta. Sim. É muito engraçado porque eu vi que tem uma estagnação na comédia. Foi muito interessante, assim. Estagnaram os textos. É difícil quem tenha uma desenvoltura. Eu parei de produzir texto, para você ter uma noção, em 2012. Os textos que eu faço... Eu vou discordar disso. Não. Eu vou discordar porque, assim... A gente, todo show que a gente vai fazer junto, você fala, cara, pensei em fazer isso aqui. E durante 15 minutos, você fala de uma coisa que aconteceu na semana, que você me contou, eu falo, talvez isso aqui funcione, aí você pega e você faz 15 minutos. Todo show você faz alguma coisa nova. Então, assim, eu vou dizer que você escreve muito, você não percebe. Mas eu não coloco mais em prática. Então não é assim, agora eu vou pegar isso aqui e colocar no meu set, eu vou fazer isso. Sim. Não. É a sua parte do improviso. Não, teve um show que eu tive que usar tudo que eu sabia, e se eu não me engano foi ontem, né, Murilo, que fez aniversário, um show que o Zico Camuro precisava vir, cara. E a gente tá fazendo em São José, e o evento acho que não sei se do Banco do Brasil ou do Governo do Estado. Foi a prefeitura que ele fez. Da prefeitura, era no Centro Cívico. E, meu brother, ele saiu do Centro Cívico praticamente 11h15. 11h15 ele saiu de lá pra chegar 11h35. Ele chegou em 20 minutos. Eu sei que o Uber veio voando, cara.
Em resumo, o cara chegou 11h30 praticamente, só que o Murilo começou o show às 9 horas e fez até às 9h30. Não. Na época eu tinha 10 minutos de texto. Na Ele época eu tinha uns 10, mas ele inventou mais 20, fez meia hora. E aí falaram pra mim, aguenta que o Zico tá chegando. Casa lotada, 120 pessoas. Eu Cara, fiz o show 2 mais horas. louco que eu, pelo menos, fiz com o Jefferson, cara, porque o lugar ali, ele cabe umas 80 pessoas lotadas, sentadas, né? Tinha umas 120, né? Gente em pé, o show começou 9 horas, então eu e o Jefferson seguramos, porque segurou 2h30, né? Eu meia hora, o Jefferson 2 horas. Mas a galera riu um monte, aí depois chegou o Zico, fez mais 2 horas de show, cara. Foi até 1h30 da O manhã. legal E a galera é que ele riu. já veio, 4 horas de show. ele já veio fantasiado de Henrique Cristo. E aí eu pensei numa piada que foi a seguinte, eu até ontem comentei com o Murilo, falei, cara, é a primeira vez que eu, um judeu, fico feliz ao ver Cristo entrando no lugar. Guardou a pedra no bolso. Porque é bom ressaltar que foi os judeus que mataram Cristo, né? Tava com a pedra na mão, colocou no bolso. Colocou, não deixou eu guardar no bolso aqui que eu tô precisando dele. Deixa ele. Cara, Foi e a com primeira essa daí... Desculpa, Pê, eu não posso perder essa piada. Foi a primeira Vai. vez que Cristo entra e eu é que tava pregado de fazer 2 horas. Sim! Olha aí como a história tem volta, né, cara? Que se faz, se paga, né? Aqui se faz é que se paga, olha Rapaz. só. Babá. Cara, eu fiquei muito curioso, porque eu não conheço esse seu texto, Jeff, e, claro, deve ser um texto extenso, mas eu queria entender um pouco de como ele funciona, como é falar sobre o Holocausto, e ainda assim me parecia engraçado. Então, eu cresci ouvindo meu pai falando como que minha avó conheceu meu avô, como eles se conheceram, quais foram as palavras iniciais, que meu avô era poeta, então ele escrevia muito e contava para a família, ó, eu estou escrevendo sobre isso porque justamente foi sobre tal e tal situação. E aí meu pai me passou. E eu fui colocando. Então ele estava na Primeira Guerra Mundial, meu avô serviu na Primeira Guerra. Então na Segunda Guerra aconteceu tal coisa. Eles se conheceram um pouquinho antes em Sopron, na Hungria. Aí vieram para o Brasil. Meu pai volta para a Europa para morar com os tios. E eu fui montando tudo isso em comédia. Então eu falo muito. Tem piadas que hoje o pessoal usa que eu nunca cheguei pro cara e falar não use. Eu vou falar por quê? Porque a piada é minha. A piada é sua, sim, porque eu faço num texto em colégio. O cara não me assistiu no colégio, o cara não tem ideia que eu faço isso. Então eu não vou chegar dizendo essa piada é minha. Mas o que eu tiro muito... Não é que eu tiro sarro, eu falo muito. Que meu pai, ele era extremamente vesgo, mas muito vesgo. Mas muito mesmo. E o sonho dele, para você ter uma noção, era ser atirador de elite. Sendo vesgo. Então o pessoal, assim, você tá vendo? Eu tô falando uma coisa séria e isso já começou Que a dar. é engraçado, né? Aí eu conto essas histórias relacionadas a como ele conseguiu escapar da Segunda Guerra, ir para a fundação do Estado de Israel e participar das primeiras batalhas como atirador do exército. Entende? Então o que ele fez? Sim. Matava igual o Ronaldinho, né? Olhava para um lado e atirava pro outro. Exato. Cara, mas eu ia falar isso. Peraí, seu avô foi o primeiro a dar um tiro de trivela? Cara, que assim, pra nós que estamos vendo, parece que ele não tá olhando pro lugar certo, mas ele está olhando pro lugar certo. Então, sim, é possível que a pessoa seja vez e seja um atirador de elite. Vai parecer pra nós que eles não estão olhando pro lugar certo, mas ele está olhando pro lugar certo. Sim, sim. E na dúvida... Ao modo dele, né? Pessoal, isso é uma coisa que o pessoal dá risada, que era uma coisa que meu pai falava. Na dúvida, eu mirava no gordo, que é menos chance de erro. É, Bola, você sempre vai se ferrar mesmo. Ô, eu tô perto do Murilo, tô salvo. Me deixa. Olha só, Pela temos uma primeira dupla de vez peso na vida aqui, eu tô então. salvo. Obrigado, Murilo. Exato. E você, Murilo, como começou o humor? Como começou os seus textos? Cara, quando eu comecei em 2014, faz 6 anos que eu faço stand-up, né? E meus textos também foi coisa que acontecia na minha vida, né, cara? O meu primeiro texto foi sobre época de escola, essas coisas que aconteciam, né? Como eu falei ali, na minha época era diferente, né? Então eu chegava em casa, falava pro meu pai, pai, estão me chamando de gordo na escola.
Falar, você é magro? Eu falei, não, cala a boca, então, gordo. A parte eu não sabe. Emagrece. Então emagrece. Então era coisa desse tipo. Mas falava assim, não, se o pessoal te xingar na escola, você xinga o negócio pior. Ou se te baterem na escola, você baixa também. O negócio pior é a mãe ou não? Você não chegava a falar da mãe? Não, ela falava. A mãe é nível 2. A mãe é nível 2. Falava algumas coisas e tal. E eu sempre era muito sarcástico, entendeu? Então eu não zoava os oprimidos, digamos assim, né? Eu zoava os caras que queriam dar um de valentão, zoava mais ainda. Então pegava texto dessa época, foi começando, igual o Jefferson, né? Tava falando assim, né? As apresentações de colégio mesmo, normal, eu ia apresentar um trabalho, fazer alguma coisa, o pessoal começava a rir, eu apresentando normal, assim, entendeu? E foi indo, até que um dia eu fiz um curso no CIE, acho que era de autoapresentação, alguma coisa assim. E eu me apresentei. O pessoal riu e falou, cara, por que você não tenta fazer stand-up? O curso do Murilo de autoapresentação tinha que ser em 3 módulos. Maldade essa aí. O seu era de era em meio, né? Porque cortou no meio, né? Mas enfim. E aí... O pessoal falou, cara, por que você não tenta fazer stand-up e tal? Peguei na época, mandei meu e-mail pro Curitiba Comedy Club, né? Com o meu texto. Aí demorou uns 3 meses pra responder e eu fiz a minha primeira apresentação, né, cara? Só que nos 3 primeiros anos né, fazendo stand-up, eu fazia uns 3, 4 shows por mês. Por ano só, aliás, né? Porque só tinha um Comedy Club, né? E é muita gente que faz lá, né? Então, depois desse meu terceiro ano de stand-up, lá para 2016, 2017, eu comecei a sair atrás de bar, né? Que não tinha muito espaço para fazer, comecei a ir atrás do bar. E faz 3 anos que eu vivo só de stand-up. Eu sou formado em administração de empresas, né? Trabalhava numa multinacional e até que um certo dia resolvi parar, né? Comecei a olhar assim, mas eu ganho tanto falando aí meia hora, 40 minutos, né? Então eu preciso trabalhar tantos dias, né? 10, 12 dias para ganhar esse que eu ganhei falando em 20 minutos. Tocar o barco já era. Aí faz 3 anos que eu vivo só de stand-up. Pô, que legal. Resolveu passar fome e ser feliz, eu sei como é. Não, Fiz, né? ambos se encontraram. O filho do meu pai, a alegria da minha mãe, largar eu sou formado, né? Largar minha profissão pra virar humorista, né? Mas, graças a Deus deu tudo certo aí. Que bom, mas essa transição, cara, quando você vai fazer algo artístico, né? É difícil pra família entender no começo, né? Parece que todo o trabalho de artista, a própria família só dá valor quando aconteceu, tá dando sucesso já. É muito difícil pro trabalho artístico ter uma família que apoie desde o início, né? Sim, ela tem que já vem da família de artistas, né? Então já é ótimo, cara. Quando você vem de um lar já que tem cultura, né? Um lar cultural, fica bem mais fácil. E, cara, falando em... Vai lá, pode falar, Murilo, desculpa. Cara, falando em... Vai lá, vamos lá, pera eu ou você? Vamos lá, vai você. Não, é que é aquela história clássica lá, né, da família, que o homem tem que ser o provedor, então tem que trabalhar para sustentar a família, independente do trabalho, entendeu? Então, se eu fosse lá do meu pai desde o começo, tava trampando, nada contra, né, mas tava trabalhando no mercado, e coisas do tipo assim, não tinha estudado, né? Provavelmente... Murilo, conte que o Murilo trabalhou numa padaria e afundou a doceria do cara. Nó! Padaria, trabalhava igual o Pica-Pau, sabe? O cara pedia um doce, sabe essa mercearia de bairro que tem aquelas prateleiras de madeira, assim, você pegava e tal. Os caras iam comprar doce lá, fazia igual o Pica-Pau, né? O cara falava, dá 3 doces. Eu dava 1 pra você, 2 pra mim. Então, caraca! Fiquei 8 quilos. 8 quilos. E pelo visto você era estoquista de lá também, né? Quem prestava conta desses doces? A mercearia de bairro, né, cara? Aí depois disso aí fui trabalhar no emprego melhor. Não, fui trabalhar no emprego melhor, fui trabalhar no telemarketing da Oi. Aí bonzão, hein? Nossa. Cara, mas isso que você falou eu achei interessante sobre não menosprezar nenhum ofício, mas ir atrás do que você de fato queria. Quando você mencionou que você estaria sendo... você mencionou um vendedor, né? O que você mencionou?
trabalharam em mercado, padaria, essas coisas. Enfim, mas eu entendo que você não quis menosprezar o ofício, apenas dizer que você queria mais que isso, você queria algo que de fato lhe divertisse também, que você gostasse do que estava fazendo, né? Então... Sim, bem dessa, cara, porque eu vim de uma família assim, né? Meu pai sempre foi o provedor, né? E minha mãe é adventista até hoje, né? Então eu fui criado na igreja, com aquele negócio de igreja, né? E o pai meio capitão do exército, assim, né? Mas eu agradeço, né, por ter tido essa formação deles, assim, essa criação por eles, né? Me criaram muito bem, mas era aquele negócio assim, né? O rock é do capeta, você não pode fazer isso que é do capeta, tudo é do capeta. E hoje eu sou convertido, né? Eu sou cristão, assim, hoje tem uns 2 anos que eu me converti, assim, né? Mas quando eu fui criado na Adventista, deu 17 anos, me revoltei, digamos assim, né? Saí pro mundão aí, agora tem uns 2 anos que eu voltei pra igreja, né? Mas era engraçado. Era uma Que luta, bacana. Tinha uma banda de rock também, então essas coisas de música é tudo drogado, tudo bandido. Cara, E aí esse você estereótipo da galera é você fogo. foi pra lá provar que é. Fui lá provar que Cara, quando eu vejo assim, né? Eu vejo dessa forma, vou pegar como algo social. Já assistiram o filme do Tenente? Já assistiram o filme do Tenente? Tenente de maravilhoso, cara. Maravilhoso. O Black Jack. O Black Jack, maravilhoso. Eu era praticamente o Jack Black naquele filme, tá ligado? Incrível. Só não fugi de casa. Cara, onde vocês são de igrejas, acho que só o Jeff não é de igreja, né? O Jeff é judeu. Não, mas evangélico, quer dizer. E, cara, a gente vê hoje que o diabo, ele é, assim, claro, ele não é um bom, totalmente, ele não é um bom moço, nem um santo. Mas, cara, a galera culpa ele demais, coisa que nem é culpa dele, a galera joga nas costas dele, né? É coisa do homem, cara, é coisa do homem, mas joga no do diabo, velho. Joga no do diabo, é culpa do diabo isso aí. Traí minha mulher porque eu fui atentado pelo diabo e ele usou aquela mulher ali, eu acabei traindo a minha esposa. Cara, o humano, né? O humano liso, né? Sempre dando um jeito pra culpar outra pessoa, né? Cara, e com essa coisa de falar com o diabo e até brincar, trazer pro humano, vocês mencionaram que vocês estão dentro da comédia há muitos anos, tá? Você nem sabia aqui no Brasil o que era stand-up, né? Embora já fizesse. Queria que vocês comentassem isso os três, porque os três, inclusive o Bola ali também trabalha, né? Com improviso, stand-up, trabalha com essa parte de humor. Eu quero que vocês falem um pouco pra gente como foi essa transição, e vocês sofreram, claro, do humor, que o humor mudou muito, sobre o que é alvo, o que é engraçado, muita coisa do passado que era engraçado, não que fosse engraçado, mas era aceitável naquele momento, que não era graça, porque tinha um alvo, tinha uma homofobia, uma gordofobia, um machismo, e hoje essas piadas tiveram que ser... Gordofobia não existe. E hoje tivemos que adaptar esses textos, porque essas piadas que já foram engraçadas um dia, hoje não são engraçadas e são vistas como... São mal vistas, colocadas até como criminosas em alguns casos, né? Por isso que rola até processo. Quero que vocês falem um pouco o que vocês acham disso e como foi essa transição para vocês, como vocês enxergam. Cara, eu acho que foi muito estranho, velho. Juro pra você que pra mim é estranho demais isso aí. Porque toda piada tem um alvo. Toda piada tem um alvo. Toda piada tem um objetivo. Então, ou é alguém que caiu, ou alguém que aconteceu um problema. Então, quando você fala de você, ok, a galera tá aceitando de boa. A partir do momento que você joga um alvo, que seria o segundo ou terceiro, pronto. E aí a pessoa se ofende. Dá problema. Dá problema. Por exemplo, tem bares que eu tô fazendo piada, falando da direita. O pessoal da esquerda tá rolando de dar risada. Quando eu cito uma coisinha da esquerda, o pessoal fica bravo. Tô falando da esquerda, a galera da direita tá falando, tá rindo um monte. Se eu falar uma mínima coisinha da direita, pronto, já fica bravo. Então é muito complicado, porque é uma linha muito tênue, entendeu? O que é engraçado ou o que não é. Até onde que o que chega a ser ofensivo pro outro, né? Pra mim, a melhor de todas dessas, Jeff, é a vez do Ceará fazendo lá em Colombo pros policiais.
Sim, Emerson Ceará tava fazendo um show em policial, falou um negócio lá de polícia, aí alguns, assim, numa brincadeira, fizeram, não vamos falar o ato, porque pode dar problema, aí fizeram uma brincadeira com ele ficou com medo e saiu. Ele ficou morrendo de medo. Pera aí, o policial... Tava zoando. Não, é que assim, ele tá fazendo um texto de policial, Não uma fala. piada. Mas não fale o que aconteceu, Não, porque não, isso não. daí depois, se alguém ouvir, então eu quero que prove o que aconteceu. Você tá no ambiente de um bar, por exemplo, aí vou tentar fazer uma metáfora pra você entender. Você tá no ambiente do bar, aí do nada você fala assim, não gosto de evangélico. Aí o cara pega, tira a Bíblia ou tira a bata, alguma coisa, e olha e fala assim, Eu sou evangélico. Só que não E era pronto, um, aí... era o bar inteiro. Entendeu? Já entendi, já entendi o que aconteceu. Já entendi. Mas todo mundo era fã dele. Fizeram isso na brincadeira. Todo mundo adorando o texto dele. Ninguém queria que ele terminasse. Mas ele não sabia. Ele não sabia. Aí ele, gente, eu tenho um negócio pra falar, senão eu vou esquecer. Cara, eu achei tão engraçado, porque se eu tivesse ouvindo aquele papo sério que o Murilo começou, eu não teria entendido nada. Porque ele começou falando, não, eu venho de uma família tradicional. Meu pai é provedor e minha mãe é adventista. Daí eu pensei, nova religião, cara. Provedor, eu falei, tá. É ele que provê na casa. Provedor era o comedor. E uma coisa que eu queria... Provedor. O Murilo falou que ele é Deixa eu formado... só... Pera aí. Vai. Boleto, antes de você falar, Boleto, deixa eu só dar aqui, porque faz um tempo e eu deixei passar aqui. O Diogo Vaz, cara, chegou aqui falando um grande Murilo. E aí ele mandou aqui depois, Murilo sofreu de tetofobia. Abraço, Murilo. Então eu queria deixar aí esse oi, esse abraço e pra você recordar que você sofreu de tetofobia. Vamos lá, Boleta. Eu não lembro. Você não lembra do Diego Vaz? Olha... Não, mas essa tetofobia é verdade mesmo. Mas eu não lembro. Tá, então. Não, hoje eu queria... Pode falar, Jay. Não, eu vou falar. Hoje em dia, o mundo tá tão chato que é capaz dele fazer uma piada dizendo, eu sofria de tetofobia. E uma pessoa que não tenha seios, isso é preconceito comigo. Cara, eu devo fazer piada com... É igual você falou ali. Eu evito zoar o público, assim, sabe? Eu tenho uma piada que eu brinco com um casal, brinco com o marido, né? E aquela coisa de a esposa mandar e tal. E eu sempre começo o show me zoando, né? Porque pra você... Eu acredito assim, e pra você zoar, brincar com alguém, você tem que começar se zoando, né? Porque aí você vai pegando a intimidade com a pessoa, né? Você não vai chegar de graça zoando a pessoa. E eu tava me zoando, falando de gordo, me zoando. Acabou o show, o pessoal falou, não gostei de você, que você é gordofóbico, não sei o que. Eu falei, eu tô me zoando, cara. Sou gordo, tô me zoando. Eu tô gordofóbico, cara. Eu não gosto de gordo, sai daqui, seu gordo. Sai daqui! Então, nesses casos eu não consigo entender, aí eu defendo também, não dá pra entender isso, mas eu entendo quando a piada ela tem contexto criminoso, cara. Aí eu também não consigo achar graça. Não consigo achar graça em violência doméstica, não consigo achar graça em homofobia, porque eu já vi muito conhecido, muito amigo, e até gente conhecida que sofreu demais. E é muito violento isso, então não vejo como humor. Então, quando entra em coisas que já se tornaram criminais, cara, eu não consigo ver com humor. Consegue me entender? Eu tenho piadas que eu brinco com gays, mas não é um negócio ofensivo, entendeu? Não, tem um limite. Eu acho que tudo tem um limite. Eu mencionei, mas tem um limite. Dá pra brincar. Tem uma piada que eu falo assim Tem uma piada que eu falo assim, que eu quando eu sou evangélico, então as pessoas tratam os evangélicos como homofóbicos, né? Tem bastante que realmente é idiota e né? E Jesus pregou o amor, independente que tem evangélico que concorda com uma coisa ou outra, tem que amar as pessoas, por jeito. E eu brinco assim, cara, eu falo que todo casal tem que ser igual casal gay. Porque vocês podem ver que não tem casal gay triste. Já viram casal gay triste? Não tem. Já viu casal gay brigando? Gay tá sempre alegre, cara. Gay tá sempre feliz. Ou como você alegra. Mas enfim, aí você pode ver que as brigas de casal não tem. O cara tá brigando com o outro, o cara fala assim, cara, quer saber? Vai tomar no meio do teu... Ele fala, vem fazer. Ele fala, tô indo. Cara, aí não tem briga. Não tem briga. O melhor de tudo é, um cara passa do outro lado da rua, ele fala, nó, tá olhando pra ele? Tô, olha lá também. E os dois olham, pronto, acabou. Pois é, pra você ter uma noção,
eu tô escrevendo a respeito de preconceito, tô escrevendo a respeito de psicanálise, tô fazendo um livro formulando todas as ideias que partiram daquela entrevista, né? O princípio básico daquela entrevista que eu falei sobre mudança de pensamento e tal. Cara, você consegue achar preconceito em tudo. Sim. Você quer ver um exemplo? Cara, ó, chegou um rico para Jesus, só para você ter uma noção. Chegou um rico para Jesus, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Ele falou, vende tudo que tem, dá aos pobres, me segue. Chegou para Pedro, para os outros discípulos, falou, me segue. Qualquer um que chegava, o que eu faço, não sei o quê, me segue. Só que quando chegou a prostituta para ser apedrejada, ele falou, vai e não peques mais. Você pode dizer, só porque era prostituta, então vai. Os outros pode ser vem. Cara, você encontra preconceito em qualquer lugar que você queira. Aonde você acha preconceito? Cara, que o preconceito, ele tá inserido na sociedade. O preconceito é do homem. O preconceito nada mais é daquilo que você não tem como pra você, que não é seu, e você tem preconceito. Dentro disso que o Jefferson falou, de ver preconceito e tudo, eu conheço até alguns cristãos que têm preconceito contra rico, porque Jesus falou, venda tudo que você tem e me siga. Mas ele não falou, venda tudo que você vai ser pobre para me seguir, entendeu? Então tem cristão que não gosta de mas de não é rico. isso. É que falam também, né, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então são várias coisinhas. Faz sentido. É só ver o velho da van e... Velho da Meu van Deus! Que? tá fazendo essa pandemia aí, né? Como eles estão agindo nessa pandemia. Então, é engraçado, né? Velho da van e o Durski, dois malucos. O Justus falando que tá todo mundo no mesmo barco. E os Justus, três, cinema é tudo dentro velho de casa, gagá, cara. cara. O cara tem um cinema dentro de casa. E Pega fala o que tá Silvio todo mundo Santos. no Se barco. você achar um cara mais louco que o Silvio Santos... Tem que movimentar a economia. O cara tá dentro de um... Ele tem um cinema em casa e quer que o pobre vai lá trabalhar pra ganhar 900 por mês num busão lotado. Então faz sentido isso que tá escrito, né? Do rico, mais fácil que um camelo entrar num buraco de agulha, né? Vai falar de dinheiro, o Jefferson foi incomodado porque ele é judeu, então não vamos falar muito. Ô, Jeff, Eu não ligo, porque daí eu já pensei, camelo, você vai comprar onde? Não sei, mas agulha tem na van. Nossa senhora. E ele tá vendendo arroz e feijão agora, né? Pra ficar aberto, porque fala que é essencial, né? Exato. Não, esse cara é um maluco. Galera, mas... Genial, cara. Cara, quem que vocês acham desse se tem um nome aí de um humorista que vocês acham que tem trabalhado bem essa vertente da nova política do humor? tem Eu acho o Rabin. O Rabin? Porque sabe... Gosto do Rabin. Do Jefferson também, né? O moral em Jefferson. Cara, eu não sei, cara, quem que eu tenha de nome que trabalhe bem. Eu pensei num monte de piada pra fazer, mas todas as piadas que eu fizesse, eu tenho medo que soem ofensivas, entendeu? Eu escrevi um monte de piada, daí eu falei, mas não vou fazer essa daí não, entendeu? Sabe o que é? Não Vai sei se que o alguém Jefferson... se sente mal. Cara, mas como que funciona isso? Vocês fazem a piada, da onde vem esse senso ético? Você tem que ler pra alguém, passar pra ver o que alguém acha? Como funciona pra alguém ajudar você no senso ético do que você escreveu? Cara, antigamente eu pensava só no que eu poderia ferir a pessoa. Hoje eu já penso o que é uma pessoa louca. Uma pessoa desestabilizada. Então, se tem uma pessoa que tá meio desestabilizada e falou assim, não aguento mais, eu ligo, quer ver um exemplo? Eu ligo na Globo, só falam do Bolsonaro, eu gosto dele, eu vou pra um bar pra esquecer um pouco, eu não tô nem aí, daí chega no bar. Aí entra um cara, não é piada, eu pensei isso agora só pra não fazer nenhuma piada minha. Aí eu falo, vocês viram essa ministra aí? Meu Deus do céu, bom, mas tudo bem, a Maris que vem pra bem. Aí eu falo uma brincadeira, da Maris que vem pra bem. Porra, falou da ministra, aí já se irrita. Aí vai querer atrapalhar o show. Já teve gente que levantou do show e saiu e falou, não gostei porque falaram do presidente, não gostei porque defenderam não sei o quê. Eu fui numa reunião. Gente, mas essas pessoas não sabem que tudo que é artístico, cara, que o artista, cara, tudo que seja da arte, ele tem que levar, assim, o que tá acontecendo sobre política, Cara, o humor é isso, é a gente levar para as pessoas uma informação crítica. O artista tem que fazer isso. Já teve show que eu fui longe, eu fui em reunião com dono de bar, dono de estabelecimento, enfim,
E tô conversando ali, quem faz show com você e tal. Falei do Zico Lamour, todo mundo conhece o Zico Lamour do Jovem Pan, enfim, etc. Sim, do mesmo grupo lá, do Zicão. E eu falei, ele faz imitações. Eu falei assim, ele imita o Galvão Bueno, imita Casagrande, imita o Lula, imita o Bolsonaro, imita o Moro. Mas... não quero gente que fale mal do meu presidente aqui no meu bar. Eu falei, tá bom. Onde do nível que chegou as coisas. Eu, não, beleza, então, cara, cegado. Eu vejo outro humorista pra trazer. Tipo, o cara nem sabe como que é o negócio. Exato. Cara, Puto mas da cara. essa galera ignorante, né? Quando parte pra essa tipo de defesa, meu presidente, desculpa, já vê que a pessoa é extremamente ignorante. Chamar esse puto da cara, é que as pessoas, assim, às vezes você posta alguma coisa zoando um político, ou compartilha uma notícia lá, o cara fala, ei, para de falar de político e vai fazer suas piadinhas. Então, tipo, o cara ele é humorista, ele não pode falar, só pode fazer, o cara acha que o humorista tem que fazer piada 24 horas por dia, tá ligado? Ele só tem que, não pode falar de um astro, qualquer coisa. Não, você é humorista, vai fazer suas piadinhas. Mas sabe, Thiago, isso nada mais é do que o reflexo da sociedade. Sim. A sociedade que a gente está vivendo é justamente isso. Entendeu? Somente um reflexo da sociedade. O comediante hoje ele tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu posso falar, eu tenho direito, o outro não pode falar. E eles acham que, por exemplo, traduzindo para informática, eu dou um Ctrl Z. Se eu não gosto, eu volto, eu reseto um jogo, eu volto, inicial. Você não consegue ter uma situação até o final. Você não consegue aceitar a derrota. Pô, a geração do passado achava um barato que a gente perdia a bolinha de gude, cara. A gente ia jogar bolinha de gude, do nada alguém chegava lá, aqui em Curitiba tinha essa palavra, que era o terror. Um cara maior chegava, os pequenininhos jogando, gritava reguluta. Ó, o nome da palavra. A palavra, reguluta. Saía pegando todas as bolinhas e saía correndo. E todo mundo ficava... Nossa! Tipo, você perdia a bolinha. No dia seguinte, nós três olhávamos o cara jogando com os amigos dele, os três gritavam reguluta e a gente pegava 3 vezes o número de bolinhas e acabou. Hoje em dia, você não tem essa situação. Então, a gente ia jogar futebol e 2 vira, 4 ganha. E levei 4-1. Não é que nem hoje, tá 3-0, desligo o jogo, vou retornar o jogo, porque agora eu vou ganhar. As pessoas não aceitam perder. Não. E a gente tá numa sociedade doente. A gente tá totalmente doente. Tem que fazer igual o Fred Bola. O Fred Bola jogou FIFA comigo, levou 9-1 e não desligou o videogame. Um exemplo básico, pra você ter uma noção. É só você pegar os mesmos jornais de 2003. De 2003 a 2006. Você pega lá, tem as manchetes lá, Lula troca pessoas da Polícia Federal porque não passam informações a ele. Ok. Pode, porque como que um presidente vai ficar sem informações? E eu concordo. Aí agora o Bolsonaro troca a Polícia Federal porque não tem informações lá. Não pode. Os dois estavam errados, porque os dois deveriam deixar ser independente. Só que os dois também têm que entender que se estão pegando alguém que ou seja da família ou próximo dele, não vão avisar. Porque é o trabalho da polícia fazer isso. Estamos pegando então, teu filho aí, hein? O problema é essa polarização. Então, o mundo está polarizado. A gente não pode falar nem A nem B. Antigamente, a nossa polarização era por time de futebol. Depois passou para questão musical. Agora que a gente já se acha um entendido, o político, o cientista político fala um monte de situações, entende? Então é muito, muito, muito complicado. E isso reflete na comédia. Um assunto sério, falando de política, chupa Cruzeiro. Enfim, vamos para outro assunto. Já concluí ali, Eu avisei que o Murilo, a gente tá falando negócio sério, quando vai concluir o raciocínio, ele deu nada. Mas não dá pra levar o Murilo a sério. O Murilo fala que gosta de futebol e torce pro São Paulo, então não faz sentido. Ô Jeff. Isso, Thiago, é o que reflete no comportamento da plateia. Porque hoje em dia a gente tá com um estresse tão alto, político, social e econômico, tá? E às vezes religioso, que se você vai num bar e você ouve uma piada que una essas 4 coisas, ou você ou que você ouve algum comentário que você não gosta,
aquele momento de lazer já é um momento que você tá pé da vida e acaba estragando a diversão dos outros. O comediante se sente mal, todo mundo se sente mal. Então é complicado. Tem piadas pra produção que eu falo que não. Falo assim, ó, não acho que o Lula tenha pego dinheiro de alguém. Veja bem, eu falei não acho. E aí eu faço a minha piada. Mas se acham que ele pegou, é fácil provar. Faz análise de digitais, se tiver 9, ele pôs a mão no dinheiro. Pronto. Porra, você falou mal. Acabou. Deus, não, eu falei que eu acho que não. É uma piada, meu amigo. Sim, não, tem muitas pessoas que têm intolerância mesmo. É o que eu falei, tudo tem um limite. Eu acho que quando você vai falar de... É o que você mencionou lá atrás, né? Sempre uma piada vai ter um alvo. Mas eu acho que tudo dessa linha tênue tem um limite. Tem pessoas que são intolerantes mesmo. Aí é complicado. Não é porque... Tem uma piada que eu falo do Uber, né? Mas assim, é a minha experiência pegando o Uber. Não do Uber a empresa ou o motorista? Na verdade, é 99. Mas no 99 Pop só aceita louco lá, o 99 Pop. Porque só tem uns caras muito loucos. Eu falo que o motorista 99 Pop é o cara que reprovou no Uber, né? Então ele reprovou no Uber, foi pro 99. Aí esses tempos atrás ele tava fazendo um show, um casal na frente tava rindo o show inteiro. Aí eu cheguei nessa piada, a mulher começou a rir alto, apontando pro marido. Ele é Uber e tal. Cara, o marido quase deu um soco na cara dela, o cara ficou loucão, puto na cara, levantou e foi embora, cara. Tipo, e tava rindo no show, cara. Então, mas é que tem gente que não sabe se é algo, mas é normal, isso acontece. Mas vamos sair desse climão todo. Jefferson, essa parte que eu queria muito falar. O Murilo é formado em ADM. E o quê? Pera, essa aqui eu gostei demais, a Camila. Eu vou... Thiago do céu, tô mais perdida que Naruto em festa de família. Não, mas já vamos pro assunto, Camila. Você vai entender melhor agora. Vamos lá. Eu queria muito que você falasse o que você se formou. Porque eu quero muito entrar nesse assunto. Eu queria muito saber do seu TCC. Fala um pouco do seu TCC pra nós, porque eu sou extremamente... Eu fico babando quando você começa a contar essas histórias. Todo mundo fala da Segunda Guerra Mundial baseada em número de mortos, judeus sofreram, negros não sei o que, tal. Cada um falando seu ponto. Eu poderia muito bem falar da minha família, o que sofreu na Segunda Guerra Mundial. Porém, eu pensei, eu vou falar da alimentação, porque é uma coisa que quase ninguém fala. E eu descobri hoje mais uma coisa, Bola, fantástica, que você vai amar ouvir. Eu já vou contar de cara, para daí você dar risada, que eu sei que você vai adorar. E em seguida eu volto ao texto. Você sabe que o pessoal aqui da FEB foi mandado para Monte Castelo. E aí, quando chegaram lá, perguntaram para eles como foram as incursões, etc., e alimentação, se passaram bem ou não. E um cara falou pro jornalista o seguinte: parecia que a gente não estava comendo direito, porque não tinha arroz, nem feijão, nem farinha. Eu nunca jantei e nunca almocei, porque não tem arroz, nem feijão, nem farinha. Não almocei nem jantei. Nossa, porque para ele, a janta é isso. O almoço tem que ter arroz, feijão e farinha. E lá não, você vai ter chocolate, você vai ter outras coisas que podem vir embaladas, né? Na quarentena eu acho que eu não jantei nenhuma vez, então. Pois é, então tem tudo isso. Aí, retornando ao assunto. E isso foram curiosidades que alguns citaram, mas a minha curiosidade sempre foi, os caras eles estavam num lugar onde era neve, em alguns momentos, né? Em uma grande parte por estar na Europa. Nesse inverno, você tinha que aquecer a sua comida. Como é que você vai fazer fogo? Daí o inimigo vai saber pela fumaça onde é que está. Outra situação, você tinha que comer coisas que tivessem um poder calórico muito grande. Aqueles fiozinhos. Vamos lá. Bolachas, chocolates, Coca-Cola, café. Por isso que as empresas Hershey's, a Oetker, a Coca-Cola e a Nestlé, elas participaram oferecendo produtos para os dois lados. Então eles ganharam dos dois lados, porque os dois lados precisavam comer. Só que isso foi até 1943 para 44, que eles tinham as rações assim mais bacanas. Quando viu que a guerra ia funilar e foram mais soldados, aí surgiu um pacote chamado de ração K. E foi muito louco, cara, que a ração K, ela tinha 3 situações.
ela tinha... Vou virar aqui porque eu fugiu aqui. Aqui, ó. Era a C, a B e a D. Eram 3 tipos de comida, assim, a C, a B e a D. E o legal é que a ração, a B era muito legal, certo? Era tranquilinha, que tinha o café da manhã, almoço e a janta e tudo mais. Só que a C, ela tinha um poder de calórico assim tão grande, e o conservante também, porque não sabiam quanto tempo ficaram ali. Então, na dúvida, mete conservante que não tem problema nenhum. E aquilo você não podia comer 5 dias. Viu que começou a sangrar a boca, assim, que vinha o sangramento do estômago, pare de comer. Até 10 dias no máximo. Passou disso, tem problema. Você pode realmente ter um problema seríssimo no seu estômago. Meu Deus, com que isso, era esse? Cara, chocolate da Oetker, bolachas da Nestlé, entendeu? Café da Nescafé. Cara, uau. É só o que a gente consome hoje no dia a Já dia. estavam na guerra, fizeram parte ali do pelotão. Você sabe qual é o alimento mais antigo da Nestlé ou não? Eu não sei. O mais antigo da Nestlé, não sei. O cara que fez a Nestlé e que inventou é o que a gente come hoje, uma das coisas mais vendidas hoje. Só que o sonho dele era você vencer a fome, que as crianças desnutridas. E ele inventou um alimento riquíssimo em sais minerais, que foi a farinha láctea. A farinha Cara, é láctea riquíssima mesmo, sim. foi o primeiro alimento que foi inventado, e era para acabar com a fome, para acabar com a desnutrição, principalmente na África. Esse era o sonho do cara. E deu certo. Eu e o Bola vencemos a desnutrição. Sim. Ok. Eu sabia que isso era uma peça. Então, aí você tem que imaginar que as pessoas começaram a ver essas fábricas, essas indústrias, de uma maneira diferente. Bom, se eles acabam com a fome, entre aspas, e tem alguns produtos aí, vamos industrializar, que é mais fácil do que mandar sacos de comida. Porque o pessoal pensa, mas na guerra, aquela história, tinha um soldado que só descascava batata. Não, cara, era tudo enlatado. Era tudo feito para que não houvesse nenhum problema, entendeu? Que não deixasse vestígios. Então tinha um saquinho que depois ele tinha que pegar a lata, amassar, colocar naquele saquinho, amarrar e levar junto. Porque se você deixa os restos ali, os inimigos sabem por onde você passou. Porque pela lata ele já sabe qual exército que está utilizando aquela alimentação. Só que aonde eu quero chegar com tudo isso? No final da guerra, pro final da guerra, finalizou a guerra. Para os Estados Unidos, campanhas americanas, obviamente, e aí a Europa também acabou surtindo efeito com a Nestlé, você pode notar, a Coca-Cola não era vermelha. Ela não tinha um rótulo vermelho. Ela mudou o rótulo para vermelho. Ela transferiu esse rótulo com várias propagandas, tá? Escrito o sabor da vitória. Então hoje quando você vê Coca-Cola, o sabor da alegria, o sabor disso não. Começou com o sabor da vitória. Era um soldado americano com uma lata de Coca-Cola bebendo. Quem bebesse Coca-Cola parecia, no seu psicológico, que tinha vencido como um herói. Batalha, tá? Exato. E aí, assim como o cigarro, né? Esteve inserido só em atrizes e atores bonitos, que fumar era incrível. Só pessoas descoladas, bonitas fumavam. Uhum. Não era nem descolado, eram pessoas bonitas e ricas, né? Fumavam. Bem descolado. A Camel nessa época, né? Camel, no caso, o Camel, não sei como fala, eles já davam, eles serviam cigarros também nessas rações, entendeu? E aí tinha aquela troca, o cara era evangélico, não fumava, por exemplo, o protestante, né, não fumava. Aí ele falava, dá uma bolacha aí, pega o cigarro pra você. Quem fumava ia fazendo essa troca. Fazer a troca. Não entendi, Murilo, o que você falou? Ele era evangélico, ele não fumava, mas descia a bala nos outros. Tranquilo. Mais ou menos isso. Faz todo sentido. Você vai encontrar o capeta hoje, em nome de Jesus. É o pastor metralhadora. Só que aí a gente tem um problema.
aí nós temos um problema. Qual é o problema? 33 milhões de pessoas morreram nessa guerra, entre 6 milhões de judeus, russos, alemães, então todas as pessoas foram um total de 33 milhões de pessoas. Só que esses produtos começaram a ser consumidos, porque o primeiro supermercado no mundo foi na década de finalzinho de 40, comecinho de 50, o primeiro supermercado no mundo. Antes as pessoas iam lá, compravam uma farinha, compravam ovos e tal, vou fazer pão em casa. Hoje não, hoje você vai no mercado. Só que eles colocavam em uma grande quantidade de conservantes até eles acharem, a terem as agências reguladoras e acharem uma quantidade normal para aquele produto. Menos Por que nociva, eu dei uma parada e ressaltei? Parece até que eu me afoguei. Não, vou retornar a frase. Uma quantidade aceitável para aquele produto. Então, se você pega uma embalagem de bolacha, tá lá, 4 unidades dessa bolacha, 4 unidades dessa bolacha equivalem a 25% de uma refeição para uma pessoa baseada em 2.500 calorias. Você detona um pacote. É um pacote por dia que você precisa de bolacha, você não precisa além disso. Então, se você falar, mas por que eles não proíbem os produtos com conservantes? Porque é uma taxa mínima. Então, é o acúmulo. Então, eu bebo um refrigerante, eu como um milho em conserva, eu como uma massa de tomate, um macarrão também, um steak, se fosse chiquenito, sei lá, você pode falar mais um chiquenito e tal, e vou comendo. Quando você vê, você está comendo puro conservante. Você não tem nada natural. Então, o que aconteceu? Hoje em dia, falando hoje, anualmente, morrem mais pessoas devido à obesidade, devido a ataques cardíacos, diabetes, osteoporose e todos os problemas ligados a uma má alimentação, porque a gente está tendo uma alimentação de soldado, sendo que a gente está num ritmo sem ser de soldado. Não tô jogando dizendo nem videogame o dia inteiro. Entendi o recado. Não tô dizendo nem da quarentena, eu tô dizendo de normal. Você vai, pega teu filho, leva no colégio, volta, trabalha, senta no escritório bonitinho, tem uma alimentação 2, 3, 4 por dia, sendo que você não tem o exercício físico e aquela tensão que o psicológico também queima muita energia que um soldado tinha. Então você tem uma alimentação de soldado, sendo que você é um civil. Então hoje você mata 10 vezes mais, tá, num ano de problemas relacionados à má alimentação do que todas as pessoas que morreram na guerra durante toda a guerra. Jefferson. Então, por isso eu não gosto de guerra, tá vendo? Só por isso. Ô Jefferson, mas isso que te incentivou a fazer a horta que você tem aí, não? Também, porque eu queria saber como que eu poderia fazer para me alimentar de uma maneira mais saudável, se era possível. Depois que eu fiz esse retorno à alimentação saudável, fui ver o que as pessoas... Eu não sei se vocês já pararam para pensar, é que eu estou montando um canal agora onde eu vou colocar vários vídeos relacionados a isso. A questão de alimentação, a questão de tudo. Mas principalmente, são quase 12 horas de vídeos assim, do primeiro módulo. São 5 módulos, onde eu fui dividindo todas as minhas experiências. Eu fui observar o seguinte, quer ver? Uma pergunta para os 3. Quando você pensa em pessoas inteligentes, nerds, quando você pensa em tecnologia, qual a primeira nacionalidade que vem na sua cabeça em avanços tecnológicos? Americano. Na minha América, Na minha americana pelos América / Coreia, né? Mais americana. Mas você já notou que o Japão, se você for analisar de tecnologia, é o país mais robotizado e é a mais avançada? Foi o primeiro. Sim. Sim, robótica sim, é que você mencionou de cabeça, mas robótica seria a China, foi a primeira. É que na verdade assim, ó, pra mim é que você foi na tecnologia. É a questão do desenvolvimento. Quem fala, é o cara que pensa. Pra mim, o cara que pensa maior, pra mim, ali é a parte de Steve Jobs, do Bill Gates. Bill Gates, foi o que me veio também, Steve Jobs e Bill Gates. Questão de conjunto mais tecnológico, realmente pensando pra frente,
Japão, sem sombra de dúvidas. Questão de não só tecnologia de tipo uma pessoa fazendo a diferença, mas todo um grupo, um conjunto fazendo pra frente. Na toa que Nintendo, Sony... Mas tem um porém nisso tudo aí, né? Deixa o Jefferson terminar de falar, depois eu falo. Pode falar. O que seria o porém? Eu quero dar esse porém também. Que o porém é o Japão é o país que mais tecnológico existe, é o país que as pessoas mais se matam também, né? Que tem mais suicídios, Não, né? mas isso é outra coisa. Isso é psicológico. Não, claro que o suicídio é psicológico, né? Não vai ser tecnológico, né? Mas assim. Quem foi que chamou o Murilo? Mas existe o suicídio tecnológico. Não, o suicídio, a morte tecnológica, cara, é bizarro. Eu vi um vídeo ontem, eu não sei em que cidade que foi, Alta Floresta, eu não sei, posso estar falando errado. O cara, ele com uma live, falando, mãe, me traga o pano, daí ele fala, por que, filho? Eu levei 6 tiros. O cara fez uma live morrendo, pra avisar todo mundo que tava morrendo. Falou aí, galera. Vou encontrar o MC Zoid. Você tá falando sério? Caraca. Eu estou falando sério, eu vou achar esse vídeo e vou mandar pra vocês, se vocês quiserem. Não quero canal. não. Me manda não. Oi. Me manda não. O autor ele fazendo a live, ia ser muito engraçado fazendo a live, falar, ô mãe, no céu tem pão. Aí, Nossa. Me traz um pano. Vamos pro hospital? Mas Não, é me assim. traz um pano. Aí voltando, fora o adendo que tinha sido posto, aí eu comecei a pesar todos. Eu falei, bom, os judeus também, em prêmios Nobel, né, em questão de tecnologia, tudo bacana, ciência, tecnologia. Se você for olhar Japão, a China, Estados Unidos, aí você olha nas empresas americanas, os principais programadores e pessoas que trabalham nessas empresas, sempre orientais. Etnia. Uhum. Eu falei, caramba, tem algo em comum aqui. Uma coisa interessante. A dieta, assim, a base da dieta dos orientais é peixe. A base da dieta dos orientais. Claro que Peixe, broto de feijão, sim, vai ter. Mas aí aí- vem as piadinhas. Soja. morcego. Soja não, desculpa, Morcego, vai lá. tofu. Não, ele tá falando Japão, ele falou Japão, não China. Não, mas eu tô falando dos orientais em si. Eu achei- Em geral, Oriente todo, tá. Então, eles têm assim, não mas- tem espaço pra fazer, pra criar gado, né? Também, mas veja bem, por eles não Ainda terem bem. por eles não terem espaço e terem essa alimentação, será que isso não é um fator que faz com que você tenha uma inteligência um pouco a mais? Aí eu pensei, só eu tô pensando nessa maluquice. Não, teve um cara cubano e teve uma doutora também aqui do Brasil, se eu não me engano, de Londrina. O ômega 3 do peixe, cara, é ótimo pra inteligência, pra memória. É só Que ela ver a escreveu- Araçá. Não, ela escreveu sobre a dieta. Ela escreveu sobre a dieta bíblica. Não comida kasher, como os judeus falam. Não. A dieta bíblica. Ela falou, ó, você pode notar que você não vê Jesus comendo carne vermelha. Ele sempre está comendo um peixe, ele sempre está num pão, ele sempre está no vinho, ele sempre está em situações assim, frutas, espigas de milho e tal. Então é sempre com uma alimentação muito boa, balanceada. Eu falei, pô, é verdade. Se você for analisar biblicamente também, tem muitas proibições, tem muitas situações, mas aí vem aquele, não, mas tal pessoa falou isso, não, mas foi liberado em tal lugar. Quando você para pensar num povo com uma inteligência um pouco superior, digamos assim, você já para pensar em pessoas que têm o hábito de comer saudável e comer bem. Aí eu pensei, a alimentação realmente é uma coisa muito interessante. E tudo que você for observar em várias religiões, não apenas em uma, estou falando em várias religiões, budismo, se você for olhar no shintoísmo, se for olhar brahmanismo, tudo está relacionado também à alimentação. É incrível como você tem que cuidar do seu corpo para você cuidar da sua alma. Aí o que eu fiz? Parei de comer carne vermelha durante um tempo, mas eu diminuí radicalmente carne vermelha. Saí dirigir esses dias, foi semana passada. Até minha esposa olhou e falou assim, você mudou. Falei, por quê? Ela falou, olha só, você não tá mais brigando no trânsito, nem se alterando, você tá numa calma. E aí o que eu fiz? Eu fiquei durante um tempo comendo peixe, diminuindo a carne vermelha radical. E aí eu lembrei do judaísmo que fala que tudo que está no sangue de um animal, que é a vida dele, passa para você.
Então eu estou fazendo um estudo tão aprofundado relacionado à alimentação, um estudo tão aprofundado relacionado ao que aquele alimento pode passar, não só fisicamente, mas espiritualmente para mim, que está muito engraçado. Está muito interessante. Eu me isolei, eu fiquei 4 dias sem pegar no celular. 4 dias, cara, vieram quase 400 mensagens para mim. 4 dias sem encostar no celular. E eu só encostava para ver o histórico do Facebook. Já desligava e deixava ele desligado. Eu voltei a viver, digamos assim. Consegui ler mais, consegui. E para quem, de repente, não conhece, né? Esses são os livros. O livro que está aqui do lado, que estão do lado do meu computador. Eu começo a ler isso aqui. Eu leio em... do lado de cá. É a Bíblia em hebraico. Então, tô lá eu lendo. Tô lendo ela em hebraico, tô lendo as outras coisas também que eu necessito, tô lendo sobre Freud, tô lendo sobre Jung, porque eu sou da seguinte opinião, Ótima leitura. Eu não posso pegar apenas uma pessoa e falar, essa aqui é a certeza, isso aqui é a verdade e é só isso. Não, ela se interliga com outras situações. Então, para você ter uma ideia, eu vou falar mínimo que eu digo assim, não me perguntem mais que isso, porque eu não explico. Eu não tinha ideia de que uma das religiões mais antigas, que é o brahmanismo, é uma homenagem de um dos descendentes que trouxe essa teoria de Israel para o Oriente, de Abraão. Então é brahmanismo porque Abraão. Então eu falei, caramba, então todas as religiões realmente elas estão interligadas. E pronto, aí eu fui falando, a tal ponto nessa situação, o espiritismo fala isso, o judaísmo fala aquilo. Talvez seja um choque para vocês que falem, mas o espiritismo, mas isso é reencarnação. Cara, a primeira religião a falar de reencarnação é o judaísmo. No mínimo 4 vezes, se você for uma alma iluminada 1 ou 2 vezes, e você pode ter mais situações. Pra você ter uma noção, é só pegar uma live, uma das últimas lives da Luísa Mel. Se você vê um cachorro olhando para você, e vai te seguindo na rua do nada, é só você virar, isso eu tô falando cabalisticamente, vira para ele e fala em hebraico, né? Eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Porque é só uma alma que reencarnou num animal de uma briga que você teve nessa vida ou numa anterior e que você deixou para lá. E ele tá te seguindo. Como os animais são propensos a isso. Então, as filosofias elas são muito profundas. Aí por que eu quis dar uma pincelada em cada situação? Porque eu acho um absurdo uma pessoa falar, não, nada contra. Eu fiquei 3 anos. 3 anos o quê? Fazendo teologia. Teologia? Não, entendo tudo de Bíblia. Cara, pra você ter uma noção, eu tenho 153 perguntas sobre Gênesis 1. 153 perguntas para saber como assim? Por que foi falado isso? Como? Não posso aceitar essa situação. Entende? Gênesis 1. Aí você vai olhar um rabino ele demora cerca de 12 anos para se formar, estudando quase 16 horas por dia. E lendo, e não é o cara chega e fala, você tem que aprender isso. Não, ele lê e tudo que ele tiver dúvida, ele pergunta para um rabino mais velho. Aí ele volta, lê de novo. Tem pergunta? Volta. Não é aquela situação de que estou te ensinando. Você lê o que você entendeu, me pergunte. É um ensino ao contrário. Imagina você jogar um monte de números na frente de uma criança, ela olhar e falar, eu acho que isso aqui é 2, mas ela pegou o 3, falou, professor, isso aqui é 2. Não, querido, isso aqui é 3. Você volta. Porque você tem que aprender, como que eu posso falar, assim, para não fugir muito do assunto, que se tornou uma coisa assim monótona, apenas eu falando. Você tem que aprender fazendo. Irmão, tá maravilhoso, pelo amor de Deus, continua. Então, nessa de você aprender fazendo, aí, Fred, que eu fiz tudo isso para te explicar. Eu fui fazer a horta. Por que eu fiz a horta? Você até me ajudou um dia. Eu fiz a horta. Quando eu falo fiz a horta, meu terreno, ele era de pedra, não tinha canteiros. O Murilo também me ajudou um dia. E, cara, foi terrível. Eu tive que levar a terra ali pro alto, eu tinha que fazer o canteiro, eu tinha que preparar a terra. Eu aprendi a não jogar mais lixos fora, porque eu acho que se eu fiz um lixo, eu sou obrigado a me desfazer daquele lixo. Responsável. Nas ordenanças de que a natureza se aproveite.
Que a natureza se aproveite daquele lixo que eu criei, porque ela me deu um produto e agora eu estou devolvendo esse produto. E se eu modifiquei o produto, seja ele criando plástico, vidro, metal ou qualquer uma dessas situações que não se recicla automaticamente na Terra, eu 400 devolvo anos, cara, para desfazer um plástico. Para mais. para outro ser humano, para que um outro ser humano faça esse processo de reutilização. Se todo mundo pensasse assim, seria um pouco diferente. Não teríamos tantos lixos nas ruas, não teríamos tantas doenças, porque é justamente naquela água que fica numa garrafinha, que vem um mosquito e coloca um ovinho e vem a dengue. Então, a gente poderia ter uma série de benefícios se cada um soubesse a sua parte, a sua responsabilidade no mundo. Exatamente. E aí eu fiz isso, falei, vou ser responsável. Falei, não, vou ser responsável que se dane. E vou fazer e quero ver no que vai dar. Hoje, numa brincadeira que a gente faz, a minha esposa, por exemplo, ela vende os produtos que sobram da nossa horta. Então, ao invés de eu pagar R$2 uma dúzia de alface, eu vou até São José dos Pinhais e pago 10 ou 12 reais numa bandeja com 244 mudas. Eu vou consumir umas 20 e 220 sobram. E aí minha esposa acaba vendendo. Então a horta se tornou autossustentável, dando lucro, por exemplo. Bacana. A natureza ela é tão diferente. Você tem uma noção, Thiago, você que gosta muito disso, que eu sei, não menosprezando você, o Bola e o Murilo, que eu sei que também gostam, não muito, mas gostam, mas eu sei que é muito ligado nessa situação. Pensa, cara, que a época que mais dá, se for no meu terreno agora, eu tô cheio de laranja de 3 tipos, mexerica, mimosa, limões, estão lotados os pés de limões. Aí você vai falar, pô, mas por que você está falando isso? Porque é justamente a natureza te preparando, porque agora vem o inverno, então essa floração é para você ter vitamina C na hora que você mais precisa, natural. Sim. Então ela prepara para você. Então tudo, na verdade, é preparado. Cara, esses dias uma pessoa falou assim, mas mosca você deve odiar. Usa de verdura. Cara, nenhum animal, cara... Vamos lá, mas conclui da mosca aqui. Jeff travou? Eu acho que o Jeff travou. Eu também tô achando que o Jeff deu aqui um... Voltou. Voltou. Oi. Voltou, Jeff. Cara, desculpa, Murilo. Me perdoe, Thiago. Murilo, você tinha falado uma coisa. O que você falou que eu não entendi de verduras? Só porque eu e o Bola somos gordos, você falou, não, eles não entendem disso. Não é que não entendem, é que vocês é que vocês não estudam sobre. O Thiago, eu sei que ele é muito ligado nessa questão de veganismo, de vegetarianismo, essas coisas. Thiago, o que você tinha me perguntado? Me perdoe. Não é perguntado. Você ia falar da mosca. As pessoas mencionando que existem animais inúteis. Cara, não existe nenhum animal. A fauna é a coisa mais correta para o planeta Terra. O único ser vivo destrutivo para o planeta Terra são os humanos. De resto, cara, é só construtivo ao planeta. É porque eles não agem pela natureza, né? A gente é irracional. Quando falam que os animais são irracionais, eu acho que é o contrário. Nós que somos irracionais. Porque a gente tem o livre-arbítrio para poder ferir as pessoas. Os animais, eles são racionais. Eles já nascem sabendo exatamente o seu papel. O que fazer? Para pra pensar, cara, que um animal, um pássaro cagando, um pássaro cagando tá fazendo mais coisa que nós, cara. Um pássaro cagando tá plantando árvore. Sim. Uhum. Se não for nem, né? Não, o engraçado é que, assim, eu falo isso porque eu cresci nesse ambiente. A minha mãe, ela nunca gostou de música, como a maioria das mulheres não gosta de música, mas ela tinha, assim, pavor de música. Aí eu ficava, quando criança, com uma toalhinha, tacando nas moscas. Sai daqui, mosca, sai. As portas abertas, janelas abertas, sem mosquiteiro, óbvio que vai entrar mosca. Aí de noite a gente saía, porque minha mãe não gostava de sapo. Aí ela queria tirar os sapos do quintal. E a gente tinha que jogar os sapos. Cara, justamente o sapo que se alimenta das moscas que incomodavam minha mãe durante o dia. E aí eu fui entender que se não tiverem moscas, imagina um mundo sem mosca, cara. Um mundo sem mosca é um mundo onde você não tem a decomposição de nenhuma matéria, de nenhuma sujeira. Ou seja, você necessita das moscas, você necessita de todas as obras que a natureza tem. Seja ela Deus quem tenha criado, seja uma força cósmica, o que você achar, você tem que respeitar.
Então, se eu às vezes não consigo ver Deus numa Ou pro formiga... darwinista a ciência, né? Que criou. Se a galera for Mas darwinista... se Deus não existe, quem que os ateus não acreditam? Eu não entendi até agora onde é que chegamos nessa conclusão. Cara, mas vamos lá, eu vou voltar um pouco, vou retroceder sobre a alimentação. Tiago, eu lembrei de uma coisa. Tiago, me perdoe, é que eu lembro. Um dos primeiros filmes que assisti numa televisão colorida é quando você falou, vamos retroceder. Sabe quando vem aquela memória? Daí eu falei, retroceder nunca, render-se jamais. Jean-Claude Van Damme. Eu lembrei na hora disso. Muito bom, muito bom. Clássicos. Retrocedamos. Eu não como carne, tá? Vai pular aí. Esse ano faz 18 anos que eu não consumo carne, que eu me tornei vegetariano. Além de me tornar vegetariano, sou budista, me tornei budista em 2014. Bacana. E, cara, realmente a alimentação baseada em tudo que eu estudei antes para me tornar vegetariano, com nutricionistas, com biólogos, aí juntamente com o budismo, que também está muito inserido nisso, que você havia mencionado, que tudo que é do animal, tudo que de um ser vivo passa para nós, e isso é muito real. Então o budismo não consome animal, porque ser humano além também. da gente... Hã? Ser humano também. O que tem o ser humano? Eu Desculpa. também não entendi. As coisas também. Passa as coisas que o ser humano pro outro também passa essa energia, digamos assim. Sim. No budismo tem muito isso, que seria os karmas e dharmas, né? As suas escolhas ou a energia da pessoa. E, cara, é muito real o que você mencionou. A gente sabe que toda a parte nutritiva, tirando essa coisa espiritual de energia, mas toda a parte nutritiva das coisas é importante para o ser humano. Então, quando a gente fala de consumo de carne, claro, a gente precisa da proteína, mas junto com a proteína vem um monte de coisa negativa, dos hormônios, bactericida, pesticida. E além desse consumo do animal, cara, vem a parte errada. Até ali o Dave Brito colocou o que ele falou ali? Foi ele, acho que foi o Dave Brito, deve ter comentado sobre os gases de gado. Cara, um dos maiores destrutivos da camada de ozônio, que, cara, acaba com o planeta Terra, faz calota polar derreter, gases eminentes de gado, cara. Um consumo desenfreado de carne bovina que tá destruindo o planeta, destrói as árvores para fazer pasto, consome-se um nível absurdo de água, destrói totalmente uma água, joga a água fora, destrói a camada de ozônio por causa dos gases do boi. Ou seja, cara, o humano em consumo animal é uma destruição e é desnecessário. Voltando lá atrás, agora você mencionou. Cara, realmente, as pessoas mais inteligentes são os asiáticos, por conta de uma alimentação que tem essa coisa mais aprofundada para a inteligência. Então, tudo é alimentação mesmo. Não, e eu acho engraçado que se você, por exemplo, você conhece bastante coisas do budismo, você sabe muito bem a questão filosófica, de você ter uma plena consciência. Não use nada, né? O budismo ele prega isso, que você não utilize nada que modifique o seu estado de espírito, nada que modifique. E dependendo da alimentação que você tem, com esse número excessivo de conservantes e de estabilizantes, emulsantes, emulsionantes, acho que é emulsantes, não sei, posso estar falando besteira, esqueci agora, já estou meio travado na conversa. Ele altera a sua psique. Ele altera uma parte regulatória que seria a parte do giro do símbolo. Ele faz com que você entre ou num processo psicodepressivo ou num processo de agitação. Então, às vezes, você necessita comer... Aquela piadinha machista tem tudo a ver com o que a gente está falando. A mulher tá meio estressada, tá brava, não sei o quê. Daí o homem fala, é duas coisas. É falta de sexo ou dá um chocolatinho aí que passa. Uhum. Obviamente, porque a serotonina, ela realmente fará com que o seu cérebro modifique o pensamento, né? Com que ele se acalme, com que tenha um prazer. Sim, então, alegra ele. A gente está falando uma coisa machista, uma coisa preconceituosa em relação à sexualidade e tudo mais, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, nenhuma também, Jefferson, quando você zoa comigo, às vezes, quando eu tô dando uma patada também nas pessoas, falam, você já almoçou hoje, Murilo? Tem a ver também.
Não, mas é comprovado que a gente fica ignorante quando tá com fome. A fome deixa a gente no estado nervoso. É real. Sim, por quê? Porque eu justamente estou vendo isso aqui. Aí, pode ser, ó, a primeira vez que eu falo isso, estreia aqui para vocês, que é o que eu estou escrevendo e como eu vou começar já a colocar no canal, então não tem problema nenhum. Cara, eu não acredito que seja a mulher, mas o homem, ele tá nessa daqui agora, tô falando pela mitologia judaica, porque a mulher é que errou, né? Ela comeu o que não devia, ofereceu pro homem, vai ter que sofrer dores e não sei o quê, por isso que o homem é elevado, a mulher nem tanto. Cara, o que mudou o pensamento do ser humano foi ter comido do fruto proibido. A partir do momento que ele comeu, seu pensamento mudou. Ou será que não é uma dica divina para você tomar cuidado com o que você está comendo, porque se você tiver uma alimentação errada, o seu psicológico também torna-se errado e faz com que você faça coisas erradas. Exatamente. Cara, acho que tudo tem que ser... Oi, por favor, Thiago, continue. Não, mencionando isso, sempre que a gente pega eu ia falar essas coisas, desculpa, não essas coisas, pega versos, pega essas que sejam religiosas, eu acho que a gente tem que analisar bem, porque tudo nem sempre ele tá, ao pé da letra ali mesmo, ele sempre deixa uns parênteses, coisas em aberto para você pensar sobre aquilo. Jesus falava muito parábolas, né, cara? Sim, nunca é tão ao pé da letra, isso que você mencionou faz muito sentido, não é uma maçã. É uma maçã, mas ele não tá falando. O que simboliza a maçã? O que ela tá. Não é a maçã em si, ela tá simbolizando o quê? A comida em geral, né? Mas é muito boa, Jefferson. Eu nunca tinha pensado desse lado. Mas se você for olhar, Fred, eu sei que você também cresceu num lar evangélico, né, no caso, cristão. Se você for analisar todos os fatos marcantes que tem na Bíblia, todos os fatos marcantes, eles são relacionados a alimentos. Entendeu? São relacionados a alimentos. Noé, quando teve a destruição do mundo, leve comida, leve os animais, leve não sei o que, leve como se sustentar. Jacó, quando comprou a primogenitura de Esaú, por um prato de lentilhas. Moisés, então, Moisés também, não maná, a questão da passagem também, a saída do Egito, teve a questão da Pessah, ou seja, todo o ritual. O judaísmo no Shabat, você tem comidas específicas para se comer de sexta para sábado. Cada vez que você levanta, você tem que agradecer o seu dia. Vai comer. Olha que maluco. Páscoa também, né? Tem que lavar. Não, você tem que lavar a mão antes de pegar o alimento. Você tem que agradecer. Aí você tem 613 mitzvot, são mandamentos para cumprir no judaísmo. Dentro da igreja normal, digamos assim, a cristã, 10 mandamentos. Um judeu tem 613, aí o pessoal fala, cara, mas pra que tantos mandamentos? É que não é uma coisa chata, é que pra mim não se torna chato, pros outros é chato. Quer ver um exemplo? A gente vai comer em algum lugar, o Murilo sabe, a gente tá num bar, eles oferecem um sanduíche depois. Primeira pergunta que eu faço, qual o tipo de gordura que você utiliza para esse seu hambúrguer? Eu coloco bacon para dar liga. Não como porco. Não posso comer, me desculpe. Só que eles falam, mas isso é uma coisa chata. Mas por que eu pensei nisso? Porque eu pensei na minha espiritualidade. Eu não misturo carne com leite, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, se eu for olhar, são 613 situações onde eu devo pensar em um ser divino que me dê um manual de instruções para que eu seja cooperativo com quem está na minha frente, que eu respeite o meu próximo e que eu não imponha a ele uma regra. Eu não vou chegar para vocês e falar, vocês não podem comer. Não, eu não faço. Como o que vocês quiserem. Exato, cada um escolhe. Assim, muita gente acaba levando principalmente o vegetariano, né, a pessoa vegetariana como chato por causa de vários que fazem isso. Do mesmo jeito que muitos cristãos são o cara chato que, você tem que fazer... Mano, eu sou da seguinte opinião como... qualquer outra coisa. Você é contra? Não faça. Deixa quem faz fazer. Não vai dar pitaco nas coisas que você não quer fazer. Deixa pra quem quer. Chato. Eu tô falando com você mesmo, entendeu? Funciona assim, pareceu pra nós. Não é pra vocês não. É pra você que tá vendo.
Isso é muito maluco, porque, assim, como eu posso explicar de uma maneira que não ofenda? Cara, eu tenho que responder tantas perguntas. Eu hoje cheguei para minha esposa e eu falei, quantas vezes você teve que responder a seguinte pergunta? Você é católica? Aham. Nossa, você se ajoelha para santo? Sabia que não está escrito isso? Ela falou, várias. Eu falei, você tem noção que daí católicos e evangélicos perguntam para mim, você aceita Jesus como o Filho de Deus? Então eu tenho o dobro de pessoas me perguntando a mesma coisa. É verdade. Por que isso? Por que você não come aquilo? Mas por quê? Mas Deus na Bíblia falou que pode, mas eu não sei o que pode. Cara, para mim não é uma questão se pode ou não pode. Para mim é uma questão de religiosidade no sentido de eu lembrei que aquilo não pode. Por que eu lembrei? Porque existe um ser que me criou e eu lembrei que aquilo não é legal de fazer para mim, pro meu físico, pro meu corpo. Então eu tô muito mais tranquilo, eu tô muito mais... Cara, faz exatos... Parei de comer carne de porco agora, faz exatos 9 meses. 9 meses sem dor do estômago, 9 meses sem problema de intestinal, 9 meses sem nada disso. Diminui a carne vermelha. Diminui a carne vermelha. Quando eu diminuir a carne vermelha, menos irritabilidade, menos questão de violência. Então eu estava assistindo um jogo, alguma coisa, nossa, você pode ver. Jogo de futebol, vamos fazer um jogo de futebol, vamos assistir um futebolzinho, vamos. Fazemos um churrasquinho aqui em casa. Se você não come um churrasco assistindo um jogo com os amigos, parece que não é um futebol. E aquela adrenalina é uma coisa muito engraçada, porque se teu time faz um gol, você quer comer bastante, porque teu time fez um gol. Se teu time não fez e perdeu, você quer comer, pelo menos vou comer bem, para compensar. É sempre uma desculpa. Sim. Não, Jeff, você Oi, mencionou um canal que você vai pôr os vídeos. Cara, eu tô achando o papo super interessante, mas infelizmente estamos passando. Já passou pra caramba, precisamos. Que a gente deixou estender. O papo tá muito bom, tá incrível. E como você mencionou diversas vezes, você trouxe muita coisa legal pra nós, você mencionou de um canal que você vai pôr nos vídeos, você já tem algumas horas aí. Esse canal já existe, já dá pra falar pra gente procurar ali, pra gente já se inscrever nele. Os vídeos ainda não estão ali, eu estou gravando todo o material, eles não estão ali, mas o canal é o Fala Todor, é o @FalaTodor. Ele tem tanto página no Instagram, tem uma página no Facebook e tem também um canal no YouTube. E eu lanço todos eles ao mesmo tempo. Fala Todor aí, galera. Já acompanha lá então, Fala Todor, vou acompanhar também. Cara, que papo bom, obrigado, aprendi muita coisa hoje com você, de alimentação, de teologia. Foi impressionante conhecer esse teu lado que eu não conhecia, que eu não sabia. A gente sempre conversou sobre comédia e foi muito legal, cara. Tô bem contente. Murilo também. É a primeira vez que eu converso com o Murilo. Foi sensacional tudo ali. Muito obrigado por trazer tudo isso para nós. Oi. Desculpa te interromper, mas te interrompendo. O fazendo stand-up. Eu, durante muitos anos, fazendo stand-up em bares. E a minha esposa também, a gente em stand-up sempre em bares, não nos encontramos ali, mas em escolas eu fazendo, ela era professora, né? E de uns tempos pra cá ela falou, nossa, você tá muito assim, parece que você não tá mais com vontade de fazer. É muito engraçado, não sei se você sente isso, Paulo, você também buscar muito essa questão de espiritualidade. Muito doido, cara. Sabe quando você não faz mais parte daquele ambiente? Sabe quando eu entro num bar e penso, o que eu tô fazendo aqui falando um monte de palavrões, um monte de besteira pra essa galera dar risada, sendo que eu tô estudando 18 horas do meu dia sobre religiosidade, sobre isso e aquilo. Eu falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não faz mais sentido. Aí essa quarentena veio que meio que pra mim fazer luz, cara. Então o que eu tô pensando? Ou eu vou partir para um stand-up bem mais leve e gospel, onde as pessoas deem risada, mas eu falo sobre a particularidade como Jonathan Nehmer e tal, ou como o Murilo faz, que ele também faz. Mas, sabe quando você pensa, eu posso montar um canal, eu posso ir nas empresas, eu posso divulgar isso e fazer com que pessoas mudem o seu pensamento, porque eu não quero que nenhuma pessoa aceite. Eu jamais vou chegar pra alguém e falar, cara, o que eu tô te falando, venha, aceita, tem que ser desse jeito. Não, eu mudei minha vida dessa maneira e eu posto no canal como eu mudei. Você quer tentar e arriscar? Já falo que não é fácil, mas que te dá um prazer por completo, porque, cara,
é muito gratificante você Sim. mudar o seu estilo de ser. É muito legal. Eu entendo perfeitamente quando você menciona aquelas coisas que a gente fez por muito tempo e chega, dado momento, você fala, isso não me pertence mais, isso não me serve mais. Somos seres evolutivos e isso tem que acontecer. Se a gente fica muito tempo na mesma, tem alguma coisa errada. Por sermos evolutivos, a gente precisa mudar. Tem estudem aí, galera, vale muito a pena ler, cara. Tem o estudo dos centênios também, que a gente muda de 7 em 7 anos. E é interessantíssimo, isso acontece conosco mesmo. Sim. Então, essa nova fase sua aí tá maravilhosa. Um ano atrás, no Facebook, eu já sinto vergonha, cara. Ô, Ti, Somos seres evolutivos, Ti, isso muda muito. Oi, Boleta. uma coisa que é muito legal é que o palhaço estuda muito desse jeito. Inclusive, aquela minha última crise que eu tive ferrenha, quem me ajudou muito foi o Alípio, conversando sobre os dos 7 anos, cara. Foi bem legal. O palhaço, a teoria do palhaço, ela é formada muito em cima disso. No Centênios, que No bacana, Centênios, eu não muito sabia. show. Que legal. Tentando trazer Olha o Rafa só. pra falar de volta. Moço. E Jeff, tô bem contente com essa sua transição. Parabéns. Quero muito ver esse novo seu Valeu. trabalho, todo sucesso. E sigam lá. Fala, Todor, Todor. é isso? Fala, Todor. Fala, Todor. Já acompanhe lá. Vou acompanhar também. E feliz por essa sua transição, cara. Me parece uma coisa muito evolutiva mesmo. Parabéns. E Muito você, Murilo, onde encontramos você? Murilo Costa Humorista no Instagram e Facebook e YouTube. Murilo com 2 L's. É que tá Sigam embaixo de aí. você. O do Instagram eu dei tá risada. aí embaixo. E Eu dei risada. assim Não vai que essa quarentena acabar, você tem um lugar fixo onde você se apresenta ou não? Não tá nada fechado, as coisas estão mudando, como é que é? Alemão, toda quinta-feira, Empório do Alemão, São José dos Pinhais, também toda sexta no Comendador Pub em São José, na Dina Pizza também, de 15 em 15 dias. Na verdade, toda semana na Dina Pizza, né? Mas uma semana no Sítio Cercado, outra em Colombo. E mais no Sebas, Rock Bar também no Boqueirão ali, então, em vários lugares aí, graças a Deus, estamos com bastante projeto. Pô, que legal. Então, galera, pra você saber assim que acabar essa quarentena aí, conheça o trabalho dele, Val. Ele mencionou vários lugares, com certeza um desses é próximo da tua casa. Então vai Podemos lá falar conferir, vale muito a pena. Outro jabazinho rapidinho aqui também, que eu e o Sim. Jefferson estamos com uma promoção aí para as empresas nessa quarentena, É isso aí. e para as empresas e para os bares também. Qualquer evento, enfim, contratar a gente nesse período de quarentena aí, você ganha 2 shows, você compra um show e ganha outro. Então, Olha que interessante, bacana. a gente tá até aqui porque eu usei de apoio, ó, tem minizinha, você pode parcelar no cartão, várias coisas tipo. É um vendedor completo. É um vendedor completo. Não, tá certíssimo. Poxa, que bacana. Então contrata um show e ganha um outro, é isso? Isso mesmo, contrate um show e ganhe um outro. Entre em contato com a gente aí, que vai ser um negócio bem da hora. Poxa, que bacana. Oi. Aquela hora eu dei risada porque você falou, Murilo, onde é que nós encontramos você? Aí eu lembro que cada vez que eu entro no bar, ele tá comendo, daí ele para, apresenta, volta a comer. Aí, são 2 lugares que você encontra ele, ou na mesa ou no palco. Os 2 lugares que acho, Murilo, comendo ou fazendo stand-up. Muito bom. Exatamente. Muito obrigado a vocês, de verdade. Fiquei muito contente por essa live. Vamos ter que convidar vocês de novo. O papo foi maravilhoso. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando, ficaram até agora com a gente. Hoje Obrigado. teve um monte de comentário aqui. Infelizmente, como estava no papo de explicação ali, não dava para ficar lendo, mas muito obrigado. Vocês sempre estão conosco. Boleta! Thiago, Oi. Thiago, alguma pergunta, algum comentário fazendo perguntas específicas a mim, ou no YouTube ou no Facebook, eu vou entrar agora, quando desligar aqui a cam, né? Eu vou entrar no meu celular. Olha, tem sim, tem perguntas para você, tem piadas sobre o judaísmo. Bora. Essas piadas foi meio. Não foram legais, mas tem perguntas para você sim. E. Boleta! Algo a acrescentar? Não, irmão, hoje foi incrível. Obrigado a vocês dois. Vocês são, todos que estão aqui, vocês são os brothers, vocês sabem, cada um de vocês. Outro jabá, cara, esqueci de jabá. O Fred Bola foi meu convidado também, cara, agora que eu lembrei. Eu tô com um programa novo que a gente vai lançar essa semana no YouTube. O nome do programa é Na Maca com o Murilo.
na Maca com o Murilo. E é um programa de entrevistas também, só que não é quiroprata. Então, enquanto eu vou entrevistando, a quiroprata vai quebrando os caras no meio, sabe? Vai fazendo. Ah, que bacana! Eu fiquei sabendo. Peraí, o Bola já me contou Foi sobre que eu isso. O participei. Bola falou desse projeto, que legal, que bacana. Foi bem legal. E Quero o Fernando participar, tô precisando aí. É o Alan Harper que tá atendendo? Graças Não, a não. Deus, não. Não é o Alan Harper? Ó, a Maca com o Murilo vai sair no YouTube essa semana aí, dê uma olhada lá. Na Maca com o Murilo. E o canal chama. Qual é o nome do Thiago, canal? No meu Thiago. canal, Murilo Costa Murilo. Ô, Oi, Thiago. Jé. Oi. se fosse com o Murilo, seria 4.5 Men. Forna da Hoffman. Muito bom, muito bom. Se fosse Olha. você, se fosse só você, ia ser Ralph Man, né? Nossa. Só Half Men. Ralph corta no meio. Enfim, É isso, galera, muito obrigado a todos vocês. Boa Gente, noite. É isso aí. Lembrando que, ó, primeiro, obrigado Valeu. vocês dois como convidados. Vocês sabem quanto vocês são importantes pra mim. Ti, aquele seu um beijinho na sua teta direita de hoje. Semana passada foi na esquerda. Dá pra ficar igual. E lembrando que sexta-feira teremos um papo muito legal sobre uma coisa que eu não tenho de jeito nenhum. E o Thiago Eu adora. adoro. Moda. A gente vai estar aqui com a Aline Persegona, que é uma colega minha, bem legal, bem gente boa. Ela à toa, assim. Ela é ex-noiva do Zóio. É só à toa À mesmo. toa mesmo. Nossa, toa. super à toa. E que é o Zóio? estaremos com a Ana Cláudia também. Com a Ana Cláudia, que ela customiza roupas para grandes Ela festas. Vai tipo, ser bem legal. Então, assim, sexta-feira, gente, 8 horas, no nosso canal, no Nix, no YouTube e no nossa página no Face. E depois E que a gente vai ser um estaremos- papo bem legal. Vai ser. Eu vou ficar calado? Vou. Vou ouvir muito? Vou. E vão me xingar? Provavelmente, né? Mas estaremos aqui. É moda, gente. É uma coisa que eu não tenho. Eu sou o cara que usa moletom, crocs e meia, entendeu? Pra sair. e apareceu pobre ainda. E é pra sair. Então, gente, muito obrigado. Esperamos todos vocês na sexta. Obrigado aos nossos convidados. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. Grande beijo, galera. Tchau.